Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Fanfic, Resident Evil, Sobrevivência, parte 14. Minha respiração ficou presa na garganta, e não respirei por um bom minuto. Fiquei tão chocado com o que vi. Jill, não. Chris sussurrou enquanto Unc e Billy se abaixavam para verificar o corpo de Steve. Ele estava definitivamente morto. Rick imediatamente me empurrou para trás dele e pareceu bastante chocado também. Jill agora era loira. É nada contra loiras, mas... Jill é morena, ok? Jill, eu sussurrei. Jill estava em um terno justo com um zíper que ia de sua área pélvica até as clavículas. Ele estava ligeiramente fechado para que pudéssemos ver um estranho dispositivo parecido com um inseto preso em seu peito. Seus olhos azuis brilhavam perigosamente e as pernas da máquina inseto se moviam ligeiramente. Nojento. Jill. Chris gritou de horror e foi agarrá-la. Ela aparentemente era Bruce Lee agora, e deu um chute em Chris. Chris voou de volta e bateu com força no chão. Jill, sou eu. Chris, como você pôde fazer isso? Chris engasgou do chão e parecia completamente quebrado. Billy e Unc levantaram-se lentamente. Jill apenas sorriu e então ouvimos risadas insanas. Vesker, ele apareceu logo atrás de Jill. Você gosta da Chris? Ela é meu melhor experimento. Vesker se vangloriou e pegou uma mecha do cabelo de Jill entre o indicador e o polegar. Parecia quase romântico. Chris se levantou e rosnou com raiva. O que você fez com ela, seu bastardo doente? Melhorou ela. Ele respondeu e sorriu. Jill, saia disso. Eu gritei. Os olhos de Jill foram para mim e ela levantou o TMP. Rick me jogou para trás e eu caí de bunda, e Rick foi atingido por 2 balas. Ele caiu. Rick, Billy e Chris gritaram, enquanto Unc de repente correu para Jill e deu um golpe nela. Vesker rosnou com raiva e tentou atacar Unc, mas ele se esquivou. Jill se levantou, mas um hematoma gigante se formou em sua mandíbula. Jill, pare com isso. Chris gritou e tentou impedir Jill também. Billy e eu estávamos preocupados com Rick. Ele foi baleado no braço e na barriga. Porra, não. Gritei e tentei pressionar seu estômago. Rick tossiu sangue e olhou para mim lentamente. Claire Bear, me escute. Ele começou. Comecei a chorar. Não a US é morrer. Eu gritei e Billy trabalhou furiosamente para parar a respiração e misturar ervas. Espere, é isso que estou dizendo. O vírus está me curando, lentamente. Rick disse. Olhei para baixo e percebi que o sangramento estava parando lenta, mas seguramente. Oh, seu idiota. Billy e eu dissemos ao mesmo tempo. Rick apenas encolheu os ombros. Vesker e Unc lutaram sem parar, Unc machucando e Vesker sem suar a camisa. Jill e Chris lutaram muito, mas então Vesker decidiu agarrar Jill e ir embora. Até a próxima. Vesker riu e eles desapareceram rapidamente. Chris caiu de joelhos em desespero enquanto Unc ofegava, segurando suas novas feridas. Rick sentou-se com a ajuda minha e de Billy. Fui até Chris lentamente e coloquei a mão em seu ombro, tentando não olhar para o cadáver de Steve. Ele mal voltou e agora estava morto, pela mão de um dos nossos. Chris, vai ficar tudo bem. Eu disse e me ajoelhei ao lado dele. Ela o matou. Chris sussurrou. Eu sei, mas, não é Jill. Aquele dispositivo em seu peito a está controlando. Eu expliquei. Chris assentiu e levantou-se lentamente. Eu tenho que salvá-la. Chris disse e me ofereceu sua mão. Eu balancei a cabeça e peguei. Vamos, eu disse. Rick se aproximou e colocou a mão no ombro de Chris. Não se preocupe, Chris. Nós sempre vencemos. Rick disse. Chris assentiu. Unc se virou e foi na frente. Um pouco mais tarde, depois de sairmos das terras astecas, chegamos a um nível subterrâneo que eu sei que me deixou desconfortável por ser subterrâneo. Isso era redundante? Sim, acho que foi. Tudo bem. Eu não gosto deste lugar. Eu sussurrei, minha voz ainda ecoando pelas paredes de tijolos fechadas. Nossos passos também ressoavam nas paredes e a sujeira parecia grudar na frente dos nossos dentes. O labirinto subterrâneo pelo qual manobramos estava escuro apenas sendo iluminado por tochas convenientemente colocadas ao longo das paredes. Nem eu, Billy murmurou segurando sua arma em punho. Olhei de volta para Chris, que estava no banco traseiro desde o assassinato de Jill. Ele não parece tão bem. Murmurei para Billy. Rick olhou para mim de frente e depois olhou para Chris. Ele não disse nada enquanto continuava andando. Billy também não disse nada. Bem, foda-se, acho que estou falando sozinho. Eu cuspi, jogando minhas mãos para cima. Billy pulou com o barulho e se virou para mim enquanto caminhava. Unc ficou confuso ao olhar para mim por um momento e depois voltou ao lado de Rick. Sim, eu sei, ok? O que diabos eu deveria dizer sobre isso? Ele retrucou. Apertei meus lábios. Ok, ou eu sei, não conheço gorduras. Alguma coisa? Eu respondi. Billy revirou os olhos para mim e soltou um suspiro. Eu nem queria olhar para Sheva porque tinha certeza de que ela estava me encarando. Não sei. Talvez. Seguimos em frente e ao fazê-lo, o chão se inclinou para baixo. Chegamos então a uma sala quadrada aberta com um espelho aleatório. Uma estátua segurando um feixe de luz forte brilhava no canto. Chris e Rick olharam em volta confusos e tentaram resolver o próximo quebra-cabeça como macaquinhos. Billy e eu assistimos enquanto recarregamos. Sheva saiu sozinha de olho em Rick e Chris. Unc hesitou por um momento antes de sair e ajudar Chris e Rick. Ei, só temos que alinhar esse feixe de luz com o espelho. Depois alinhar o espelho com o feixe de luz enquanto apontamos para aquele pequeno sensor de calor ali. Rick explicou, apontando para as grandes estátuas enquanto o fazia. Sim, ok, boa sorte com isso. Eu disse sentando-me exausto. Rick suspirou para mim e saiu com Chris para levar aquela merda brilhante. Unc e Sheva assistiram, direcionando-os. Quando a luz atingiu o sensor de calor, um estrondo foi ouvido e eu tive certeza de que o teto iria desabar sobre nós.
No entanto, não foi assim o Zaza. Em vez disso, uma porta de balanço apareceu no outro extremo da sala. Bom trabalho, Billy comentou. Chris não disse nada enquanto assumia a liderança com uma nova determinação em seus olhos. Chris, sugiro que você fique para trás e nos deixe liderar por um tempo. Você está emocionalmente comprometido. Unk afirmou de repente. Chris parou e se virou para Unk me surpreendendo com a raiva em seus olhos. Eu sugiro que você calhe a boca. Chris rosnou com os dentes cerrados como um lobo furioso. Eu automaticamente fiquei atrás de Billy e Rick. Não gosto de confrontos nem de pessoas altas e raivosas. Ei, Chris, Unk começou a ficar irritado por ter recebido gritos daquela maneira. Eu não quero ouvir isso. Chris rosnou virando-se. Unk estendeu a mão e puxou Chris pelo ombro. Você precisa se afastar. Unk se irritou. Rick e Billy observaram com olhos curiosos, mas não disseram nada, o que me levou a presumir que achavam que Unk estava certo. Calha a boca, Unk. Você não me diz o que fazer. Chris rosnou de volta, estufando o peito e endireitando as costas, tornando-se mais alto que Unk. Basicamente a típica dominação masculina e todo aquele jazz. Pessoal, eu espiei, mas eles me ignoraram. Billy pegou minha mão automaticamente e me lançou um olhar me dizendo para ficar quieto. Eu fiz o que foi dito. Parecia fazer. Chris, eu não desejo ser morto devido à sua mentalidade emocional no momento. Eu assumirei. Disse, seu próprio peito estufando, mas ele ainda era 1 centímetro mais baixo que Chris. Rick deu um passo à frente e colocou a mão em um dos ombros deles. Gente, Rick começou, quando Chris de repente se virou para Rick e bateu com o punho em seu rosto. Calhe a boca. Você de todas as pessoas não pode falar. Chris gritou tão alto que sua voz ardeu em meus ouvidos. Assistir meu irmão cair no chão enviou uma onda de proteção e raiva através de mim e eu instintivamente fui atacar Chris, que atacou meu irmão. Billy me segurou e tentou me dizer para me acalmar enquanto Rick olhava para Chris com raiva. Você sabia que essa merda iria acontecer e ainda assim não disse nada sobre Jill. Você sabe que eu a amo, cara, e você viu o que ela fez. Por que diabos você não pode me dizer a maldita verdade pelo menos uma vez? Você é um filho da puta egoísta. Chris gritou com Rick. Observei a máscara de raiva de Rick cair brevemente enquanto a culpa e a tristeza diminuíam em seus olhos. A máscara voltou assim que pisquei. Chris, eu entendo que você está com medo, magoado e com raiva, no entanto, descontar isso em nós não é apreciado ou necessário. Unk respondeu, mas não estava tão bravo como antes. Sheva parecia ter acabado de ver outra cabeça brotar de Chris. Apenas calhe a boca. Chris gritou e deu outro soco forte no rosto de Unk desta vez. Tudo bem. Depois disso Chris provavelmente deveria considerar controlar a raiva. Sussurrei para Billy, que me lançou um olhar de nossa, você disse isso. Os olhos de Chris foram para Billy, para mim e para Sheva. Mais alguma coisa que vocês idiotas querem acrescentar? Chris sibilou. Todos nós erguemos as mãos em derrota e com medo de levar um soco. O não, cara? Billy disse, e então fez a coisa mais estúpida que poderia ter feito. Ele riu. Tenho certeza que ele riu porque estava desconfortável e achou engraçado que todos nós estivéssemos uau com Chris, mas, cara, o tempo dele foi ruim. Então Chris se aproximou para chutar a bunda de Billy quando Rick abordou Chris. Suspirei pesadamente e me afastei da briga que começou. Chris, pare. Billy gritou, mas não fez nenhum movimento para ajudar Rick. Ajude-o, salsicha. Eu disse, dando um tapa no braço de Billy. Billy olhou para mim e depois para Chris. Rick conseguiu, parece. Billy disse, tossindo uma vez. Uau, eu disse olhando para Billy sem me impressionar. Billy suspirou irritado. Ok. Billy murmurou e se abaixou para arrastar Chris para longe de Rick enquanto o segurava. Chris estava gritando e gritando enquanto era arrastado e me perguntei brevemente se ele estava louco. Tivemos que parar um pouco até Chris se acalmar. Demorou 10 minutos. Unk então assumiu a liderança enquanto Chris ficou na retaguarda pensando profundamente. Finalmente chegamos à outra sala onde tivemos que fazer a mesma coisa de antes, mas com 2 espelhos e 2 feixes de luz. Outra vez, mas com 3 espelhos. Isso continuou até que pensei que estávamos andando em círculos, então chegamos a um elevador metálico, muito diferente das ruínas antigas em que estávamos antes. Durante a viagem silenciosa, Chris pigarreou. Desculpe. Ele sussurrou. Está tudo bem, cara. Rick disse. Sim, não é nada. Unk concordou. As cervejas são por minha conta quando sairmos daqui. Chris ofereceu sua cabeça ainda abaixada. Rick e Unk sorriram instantaneamente. Merda, estou triste. Rick disse com um sorriso. Eu também. Eu gritei. Todos eles olharam para mim. Você tem 15, você não pode. Rick disse sem jeito. Eu olhei. Então, eu gritei. Então, é ilegal, Billy disse cuidadosamente. Sheva revirou os olhos. Como eu estava irritando ela quando Chris tinha enlouquecido 1 hora atrás. Você é ilegal. Eu cuspi de volta. Billy olhou para mim surpreso. Ok. Ele disse e eu olhei para ele enquanto as portas do elevador se abriam. Ainda estávamos no subsolo, mas agora estávamos em uma área que parecia estar ao ar livre, acima do solo. A grama estava por toda parte e uma enorme colina à nossa frente florescia uma flor laranja profunda que pontilhava a colina. Muitas tendas se alinhavam na caverna circular e levavam a algum lugar atrás da colina até um laboratório subterrâneo. O logotipo da Umbrella estava em algumas tendas e em caixotes metálicos de 1,5 metro de largura e altura. Estou tão chocado, eu disse, revirando os olhos para o logotipo agora muito familiar. Todos nós percorremos a área para investigar as tendas e barris vazios. Encontrei um pouco de munição e ervas. Como isso está crescendo aqui? Sheva perguntou, tocando um dos pedais laranja. Chris abriu a boca para explicar, mas eu o interrompi. Não sei, não sou um cientista. Eu disse e vasculhei um tronco. Sheva suspirou dramaticamente.
Eu não estava perguntando a você. Ela sibilou. Eu me virei imitando seu suspiro. Eu não estava perguntando a você. Eu zombei. Rick me olhou surpreso com minha imaturidade. Dei de ombros. Ok, crianças, vamos lá. Chris disse, movendo-se em direção a uma impressionante porta trancada eletricamente. Ah, Chris, você é como a última pessoa a falar. Como a última. Você ouviu? Última. Como para um verdadeiro idiota, a última. Ai. Billy segurou o estômago depois que Chris lhe deu uma cotovelada. Entramos então em um corredor branco com iluminação fluorescente. Ao longo das paredes havia marcas de garras largas e longas, sangue respingando nas paredes. Vocês vão primeiro. Eu disse empurrando Billy e Chris na frente. Eles olharam para mim e quase literalmente engoliram em seco. Então, Unk, você queria apontar? Chris perguntou, virando-se para olhar para Unk. Todos nós olhamos para Unk que usava uma máscara inexpressiva. Devo dizer que suas emoções estão bem equilibradas. Eu ficarei na retaguarda. Unk disse sem encontrar nossos olhos. Ah, droga. Billy sorriu. Tenho certeza de que Billy se perguntou nos segundos seguintes como Unk deu um soco nele e voou por cima do ombro para ficar na frente dele. Dei um tapinha consolador no ombro de Billy. Está tudo bem, ele é meio durão. Eu sorri. Claire Bear, Billy, Unk, Rick, Chris, respira fundo e Sheva. Unk estava diante de todos nós enquanto olhávamos para o corredor luminoso com longas e profundas faixas de sangue ao longo das paredes. Fiquei perto de Billy, quase enrolado em seu braço esquerdo. Ele estava sorrindo como um idiota porque sabia que Unk estava nervoso ao liderar o grupo para o corredor do filme de terror. Bem, Billy sorriu. Unk mal se moveu para mostrar que tinha ouvido Billy, então virou ligeiramente a cabeça e soltou uma pequena risada. Chris e Rick pigarrearam nervosamente e então começou a se mover. Não de forma alguma nervosa ou instável, mas militarmente, como se estivéssemos apenas sendo cautelosos com um criminoso escondido, em vez de um monstro mortal. Ok, isso é bom. Não, nenhum monstro até agora. Eu sussurrei e olhei para a mancha de sangue quando passamos por ela e nos aproximamos do final do corredor que virava bruscamente à esquerda. Chegamos a uma porta metálica e Unk abriu, continuando em outra sala da mesma marca, mas fazendo uma curva para a direita. Quando todos passamos, vimos mais sangue no chão, no teto e nas paredes. Eu me perguntei o que diabos aconteceu, se alguém explodiu ou algo assim. Então, isso é bom, certo? Rick perguntou, e percebi que Sheva era muito próxima de Rick. Chris estava logo atrás de Unk, com sua própria arma levantada. Bom em oposição a quê? Chris perguntou. Rick não disse nada. Todos nós sabíamos que esse silêncio e horror levariam a algo que não gostaríamos no final. Entramos em outra sala. Esta tinha animais em gaiolas de pequeno e médio porte. Macacos principalmente. Isso é bom. Talvez o que quer que tenha matado as pessoas ou o que quer que tenha desaparecido agora? Rick tentou seus olhos de lagarto olhando para Billy. Billy riu alto. Sim, tudo bem, cara, quando nossa sorte foi tão boa. Ele perguntou e deu um tapa nas costas de Rick de brincadeira. Ah, sim, ok, talvez eu esteja um pouco esperançoso demais. Ok, pessoal, vamos nos preparar para lutar. Rick riu e engatilhou a arma. Revirei os olhos, mas segurei minha arma com força, o ar frio ao meu redor mordendo minha pele. Os macacos nos observaram e fizeram barulhos estranhos enquanto caminhávamos silenciosamente para o próximo corredor. Desta vez, painéis de vidro grossos funcionaram como paredes à nossa direita e à medida que nos aproximávamos de um ângulo melhor para espiar a próxima sala. Ah, foda-se! Chris gemeu em um sussurro. 6 grandes lambedores com pele rosada e oleosa rastejavam preguiçosamente pela sala ao lado. Eles não pareciam saber que estávamos na sala ao lado, muito visível. Eu preferiria não. Unk disse de repente. Chris fez uma careta. O que Unk? Agora você tornou tudo estranho. Chris sussurrou. Bem, é uma coisa estranha de se dizer. Unk afirmou com naturalidade, inclinando a cabeça para olhar para Chris. Não é. Chris choramingou e de repente todos os lambedores congelaram. Eles ouviram. Revirei os olhos. Bom trabalho, Chris. Observamos os monstros em silêncio e eles, sem ouvir mais nada, voltaram a ser preguiçosos. Rick olhou mais adiante no corredor e percebeu que não havia portas. Teríamos que passar pelo vidro, passar pelos lambedores e passar pela grande porta metálica na sala ao lado. Legal, temos que começar isso nós mesmos. Billy murmurou. O silêncio se estendeu entre nós e lentamente todos os olhos se voltaram para Rick. O que? Rick perguntou, encolhendo os ombros. Bem, já que você é o Sr. Kung Fu, você se importaria de chutar a bunda deles? Chris tentou. Eu bati no braço de Chris. Você está fazendo isca para ele? Eu gritei. Billy reprimiu uma risada. O quê? Não. Chris disse sem muita convicção, o que obviamente significava sim. Idiota. Rick rosnou, mas suspirou. Rick não, o vírus está quase fora do seu sistema. Em 2 horas você será apenas humano. Você não tem mais forças. Sheva disse baixinho, seus olhos observando o Rick suplicante. Eu levantei uma sobrancelha. Eu concordo, Sheva pela primeira vez. Eu disse. Rick parecia imerso em pensamentos. Ok, bem, atire, eu irei primeiro, Chris e Unk atrás de mim. E Billy, certifique-se de que Claire Bear e Sheva passem ilesos pela próxima porta. Rick ordenou e apontou a arma para o vidro grosso. Eu não estou indefeso. Sheva sibilou. Ok, concordo com ela de novo. Também não estou indefeso. Eu sussurrei calorosamente. Rick revirou os olhos. Faça o que eu digo. Ele estalou e atirou no vidro. O vidro voou para todos os lados e por um segundo protegi meu rosto do vidro ofensivo que voava. Billy agarrou minha mão e ouvi tiros e gritos furiosos de animais me cercando. Tropecei na nova abertura e olhei para cima para ver Rick atirando em um lambedor rastejando pelo teto. IR! Rick gritou. Billy bufou. Estou indo, estou indo. Billy gritou. Billy, cuidado. Liguei apontando para a direita. Billy sacou sua espingarda hidra e atirou no lambedor. Chegamos à porta e caímos por ela rapidamente.
Em segundos Chris, Unk e Rick também passaram pela porta. Uau, não vamos fazer isso de novo. Chris disse e esticou o pescoço. Acordado, disse Unk. Nós absorvemos nosso novo ambiente. Era o mesmo que o corredor anterior. No entanto, no final havia uma porta metálica que abria verticalmente com o apertar de um botão. Após uma inspeção mais aprofundada, descobriu-se que era um elevador de metal marrom. Talvez para carga? O Chris, acho que você falou cedo demais. Rick disse. O quê? O que você quer dizer? Nós estragamos totalmente essas coisas? Chris perguntou enquanto nossos passos ressoavam pelo corredor. Mais uma vez sua escolha de palavras. Disse parando. Então apenas. Calha a boca. Chris cuspiu de volta. Eu sorri com Billy. De qualquer forma, por que você diz isso, Rick? Sheva perguntou. Rick apertou o botão para chamar o elevador e ergueu sua Magnum olhando para trás, para onde viemos. Já joguei jogos suficientes para saber que um corredor grande e longo com um elevador pelo qual você tem que esperar significa problemas. Rick disse humildemente. Com certeza, um pequeno som ressoou. Que diabos é isso? Eu perguntei, levantando minha arma. Todos nós nos esforçamos para ouvir, ficou mais alto, um barulho estridente. Então, raspando e de repente pelas aberturas de ventilação e pela porta fechada passamos, lambedores derramaram-se. Droga, Chris amaldiçoou. Atiramos loucamente nos monstros que se aproximavam, o elevador demorando muito. Olhei para cima, mais 5 andares. Eles estavam se aproximando. Rick de repente se dobrou de dor. Olhei em volta para ver se ele havia sido atingido. Rick, eu gritei, com fala arrastada. Ele gemeu. Pior momento possível, mano. Billy gritou e ficou na frente de Rick para protegê-lo. Eu teria rido. Observado. Rick ofegou. Sério, cara? Como você ainda está tendo essas retiradas? Chris perguntou por cima dos tiros e gritos. Rick olhou para Chris. O quê? Você é NG. Acha que estou fingindo? Rick cuspiu. Chris riu. Não, cara. Só estou preocupado. Suas retiradas já deveriam ter ocorrido. Chris gritou. Rick de repente ficou com uma expressão muito preocupada no rosto. Senti o medo tomar conta e me perguntei se ele não estava vencendo o vírus. E se isso o estivesse matando lentamente, sem que percebêssemos? Calha a boca, cara. Billy deu um tapa no braço de Chris e depois recarregou. Os lambedores pareciam intermináveis e... Deus, o elevador está agora no 3º andar? Eu amaldiçoei. Rick de repente estremeceu e eu pulei com o movimento. Eu então congelei. Ele estava vomitando sangue. Rick! Gritei e me ajoelhei ao lado dele, sem saber como ajudar. Billy olhou para trás e uma expressão de total preocupação cruzou seu rosto. Merda! Chris gritou. Foda-se! Gritou e puxou uma granada. Jogando ar nas massas de lambedores, ele se virou e protegeu Sheva com seu corpo enquanto Billy me protegia. A explosão fez com que partes de corpos e sangue voassem sobre nós. Nós olhamos para trás. Não havia mais. O elevador apitou com sua chegada. Conveniente. Chris murmurou. Olhei para Rick. Ele estava limpando a boca com as costas da mão. Ele se levantou com a ajuda de Sheva. Eu estava começando a achar que Sheva realmente gostava de Rick. Estou bem. Vamos. Rick disse ignorando nossos olhares de preocupação. Entramos no elevador e ficamos em silêncio. O vírus estava tomando um rumo diferente agora. E não tínhamos ideia do que fazer. Peguei a mão de Rick e olhei para ele com tristeza. Eu então fiz uma careta. Rick, seus olhos de gatinho não são vermelhos e amarelos. Eles são cinza e suas pupilas são pretas. Eu disse. Rick olhou em volta para encontrar algo que pudesse mostrar seu reflexo. Ele não viu nada. Chris e Billy franziram a testa olhando para Rick. Sheva e Unk estavam igualmente confusos. O que diabos isso significa? Rick perguntou a Chris. Chris balançou a cabeça lentamente. Cara, eu não sei. Isso pode significar alguma coisa. Que o vírus está inativo? Partindo? Ou? Chris deixou seu rosto distante. Rick agarrou Chris pela frente de seu colete preto e puxou-o para perto, para que ficassem nariz com nariz. Ou que? Ele estalou. Puxei o braço de Rick, tentando fazê-lo soltar Chris. Ou permanente. Chris sussurrou. O silêncio encheu o elevador. HM. Isso realmente parece mais provável. Unk disse casualmente. Como diabos isso faz sentido? Billy retrucou. Seu medo de perder seu amigo mais próximo, além de mim, claro, o irritando. Steve. Ele tinha os mesmos olhos e não apresentava nenhum sintoma. Ele estava desaparecido há algum tempo e por mais novo que fosse sua força, suas retiradas teriam ocorrido em intervalos curtos como as de Rick, mas não ocorreram. Estou assumindo é porque Steve não era mais humano. Disse Unk. Para o inferno com você, Rick é humano. Eu gritei. A cabeça de Unk me encarou, mas ele não disse nada. Ele provavelmente ficou surpreso. Se essa coisa for permanente, eu ainda teria minha superforça? Rick perguntou. Duvidoso. Parecia ter diminuído para se ajustar ao seu corpo da maneira mais compatível possível. Talvez a mudança dos olhos seja a maneira do vírus dizer que sua transformação está completa, disse Unk. Ok, que diabos. Como você sabe tanto? Billy perguntou quando o elevador parou. Unk encolheu os ombros. Anos de trabalho com a Umbrella. Mas também é especulação. Unk respondeu quando saímos do elevador. Todos nós calamos a boca enquanto apreciávamos nosso novo ambiente. Estávamos em uma sala de cilindros gigantesca, mas após uma investigação mais aprofundada, percebemos que estávamos em uma plataforma circular e a sala de cilindros era como uma cápsula de tamanho humano que continha uma prateleira. Essas cápsulas eram prateadas e tinham números escritos na parte externa delas.
Presumimos que havia pessoas lá dentro. O metal que cercava as cápsulas de plástico, que revestiam as paredes, devia haver centenas. Era vermelho e preto. No centro da plataforma havia uma estação metálica gigante, provavelmente para navegar no elevador. Chris aproximou-se lentamente do sistema e inspecionou-o de perto. Rick pegou minha mão novamente e se ajoelhou para me olhar como se eu fosse uma criança. Eu não vou machucar você nem ninguém. Se isso for permanente, então que assim seja. Mas vou controlar isso e viver com isso. Não se preocupe, ok? Rick me perguntou, seus novos olhos de gato me observando em busca de qualquer sinal de medo que eu estivesse assumindo. Eu conheço Rick. Não estou com medo. Eu disse e fui puxado para um abraço. Todos nós estremecemos por um segundo enquanto a plataforma começava a descer. Olhamos em volta enquanto giramos lentamente para baixo. Chris se aproximou de nós parecendo presunçoso por ter descoberto o sistema. Bom trabalho. Que comentou. Chris sorriu. Um grito alto e um estrondo estrondoso atrás de nós soaram. Viramos rapidamente e com medo. Uma aranha de 6 metros de altura, de cor marrom e textura de seiva endurecida e escamas, caiu sobre o console. Graças a Deus começamos a nos mover antes que a coisa atacasse. Braços grandes se projetavam de suas costas e uma boca circular gigante estava localizada no estômago. Seus dentes provavelmente eram do tamanho da minha mão. Ele gritou novamente. Dá um tempo para nós. Chris gritou cansado. Sheva começou a atirar e a dar passos laterais. Rick estalou os nós dos dedos. É hora de testar minha nova força. Ele sorriu e disparou em direção à fera. Eu não tinha ideia de quão destemido ele poderia ser. Quer dizer, eu estava pronto para mijar nas calças. Cara, eu quero super força. Billy murmurou e sacou sua espingarda. Ah, eu também, Billy. Eu disse e estremeci com a fera diante de nós. Você se importa em ajudar aqui? Chris gritou conosco. Ok, não fique nervoso. Billy gritou e se juntou à luta. Chris olhou para com expectativa. Sorriu. O que é engraçado? Chris perguntou irritado. Sim, sorriu. Idiota. Chris murmurou enquanto Billy sorria. Está tudo bem, Chris, eu também não sou comediante. Rick disse, pegando uma das pernas gigantes que se lançou contra ele na tentativa de esfaqueá-lo. Todos nós ficamos olhando surpresos, então saímos do estado de choque e continuamos atirando. Foda-se, eu sou hilário. Chris gritou. Billy e eu rimos. Chris sorriu satisfeito. Você pode ser divertido. Concedeu. Tanto faz, vamos matar essa coisa. Sheva disse, embora um pequeno sorriso aparecesse em seus lábios. Rick rasgou a perna da coisa e o monstro gritou novamente. Outra de suas pernas gigantescas balançou para frente e atingiu Billy no peito. Billy, eu gritei e corri em direção a ele. Nossa, Chris disse, olhando para o quão longe a coisa havia atingido Billy. Billy estava quase pendurado na beirada da plataforma. Billy, isso se chama esquivar-se. Rick gritou. Chama cala B. Coloquei minha mão sobre a boca de Billy para calá-lo. Você está bem? Perguntei. Ele assentiu e se levantou. Ele puxou seu lançador de foguetes. Por que você não usou isso antes? Eu perguntei enquanto os outros saíam do caminho do tiro. Eu esqueci. Ele sorriu timidamente. Está pendurado nas suas costas, Billy. Na verdade, por que nenhum de nós viu? Perguntei. Rick grunhiu ao quebrar outra perna e pulou para trás. Porque no jogo você não pode ver seu inventário até verificar. Rick forneceu. Por que você continua falando como se isso fosse um jogo? Sheva perguntou do outro lado da plataforma. Billy disparou o lançador de foguetes atingindo o monstro para evitar a pergunta. O estrondo sacudiu a plataforma e Billy me agarrou para ter certeza de que eu não cairia, já que estávamos muito perto dela. A criatura ficou sem vida e então deslizou pela borda e caiu na escuridão abaixo. Deus, a melhor ideia de formar uma equipe. Esta é uma caminhada fácil. Rick sorriu. Todos nós sim. Ok, bem acordado, não sim. Bem, é moleza porque temos o Homem-Gato. Billy brincou. No entanto, nosso relaxamento e felicidade duraram pouco quando entramos pela plataforma em um local com aparência de instalações, com esteiras transportadoras abundantes e barris metálicos. Pois dentro desta instalação havia provavelmente 50 Magini, com armas e lançadores de foguetes. Eu acho, você nos azarou. Chris disse baixinho do nosso lugar na nossa porta, atrás de 3 caixotes de madeira. Eu estava agachado atrás de Billy e Chris, com Rick e ao meu lado e Sheva atrás. Sim, sinto muito, pessoal. Rick disse com um pequeno sorriso no rosto, embora parecesse muito animado. Eu me perguntei se estava perdendo meu irmão para esse vírus. Talvez estivéssemos errados. E se Rick estivesse se transformando em algo ruim? Muito ruim? Não, você não está. Sorriu. Ok, então que também estava animado. Seja lá o que eu atribuiria a uma coisa de cara. Não estou. Rick sorriu. Estávamos cercados por idiotas armados com metralhadoras. Bem, tudo bem, eles provavelmente não eram idiotas, mas são zumbis então. Sim, perto o suficiente. Eu estava ficando velho demais para essa merda. Basicamente, imagine uma instalação onde as pessoas fabricam barris de urânio ou algum produto químico maluco. Em seguida, adicione 1 tonelada de Magini. Sim, eu me abaixei atrás de uma parede convenientemente colocada que parecia funcionar como uma barreira para balas enquanto elas pareciam estar localizadas nas instalações. Tenho que amar a Capcom por essa ajuda extra. Billy e Rick se esconderam atrás do mesmo atrás do qual eu estava me escondendo, enquanto Chris, Sheva e se esconderam atrás de outro, alguns metros à nossa esquerda. O que fazemos? Perguntei a Rick em meio ao barulho alto de tiros atingindo a parede atrás da qual nos escondíamos. Na verdade, era apenas uma camada de metal no meio da sala pela qual você podia andar. Matius. Ele disse olhando para mim com uma expressão que dizia conversa de verdade. Eu disse, sorrindo. Billy de repente olhou para mim. Conversa de verdade? Ele perguntou divertido. Balancei a cabeça tentando manter uma cara séria. Sim, conversa de verdade.
Continue assim, G. Billy. Eu disse. Billy ergueu uma sobrancelha. Ele sorriu. Eu sorri amplamente. Oh Cristo, seus idiotas não vão começar a falar como gangster agora, vão? Rick gritou por cima dos tiros. Tenho certeza de que os Magini estavam ficando bravos com a nossa falta de seriedade. Chris, Sheva e Unk já estavam avançando em seu disfarce matando o Magini. Não venha até mim desse jeito, primo. Eu disse enquanto Billy soltava uma risada e saía para ajudar os outros. Rick soltou um suspiro dramático. Por que diabos eu sempre tenho que aturar isso? Ele murmurou e saiu. Eu acompanhei de perto. Fiquei um pouco surpreso com o quão bom e normal era para mim executar essas missões agora. Indo para se proteger, atirando e chegando ao outro lado. Era terrivelmente repetitivo e agora fácil. CB desce, Chris gritou, e eu imediatamente fiquei de bruços e ouvi um alto voz e uma enorme explosão atrás de mim. Olhei para cima e vi um Magini com um lançador de foguetes. Quase mijei nas calças. Aproximadamente. Por que diabos você não estava prestando atenção? Chris gritou ao quebrar o pescoço de um Magini. Levantei-me e filmei outro enquanto nos movíamos em um ritmo que parecia glacial. Bomba você quebra, garoto. Eu avisei. Chris fez uma pausa em confusão. Ele obviamente não entendeu. Chris então olhou para Billy em busca de uma resposta. O que diabos isso significa? Ele perguntou. Ela quer dizer bombear seus freios. Ela mantém isso realmente chulo. Não há nada mais do que isso. Você gosta? Billy respondeu e puxou sua hidra para atirar em 2 Magini. Eu ri e recarreguei. Chris ergueu uma sobrancelha. Você também é branco, Billy. Chris disse lentamente. Billy olhou para Chris. Você é um gato legal, mas eu vou contar história americana x seu cachorro com cara de cachorro. Billy disse. Eu olhei para Billy. Billy, eu disse em um tom de castigo. Ele me olhou sério. Demais? Ele perguntou. Eu balancei a cabeça. Um pouco. Essa cena é assustadora. Eu admiti. Billy assentiu. Desculpe, mano. Chris apenas revirou os olhos e continuou atirando, sem ter ideia do que estava sendo dito. Nós finalmente avançamos para uma espécie de esteira rolante em que teríamos que desviar de explosivos e pegar tesouros. Rick ficou irritado com isso, e chegar ao outro lado. Entrei depois de Rick, seguido pelo resto do grupo. Vamos correr para o outro lado, não pare por nada. Esses filhos da puta têm dinamite. Rick disse quando um caiu e veio em nossa direção. Ficamos para trás. Infelizmente você sempre tem que estar em movimento porque a correia transportadora levava a uma fornalha gigante. Fornalha ardente da morte. Caixas aleatórias também bloqueavam nosso caminho, então teríamos que contorná-las ou passar por cima delas. Corremos ao longo da esteira e honestamente estava indo bem demais. Estou esperando que algo ruim aconteça, isso é muito fácil. Chris disse, dizendo ao grupo para parar devido ao lançamento de dinamite. Ele mirou e atirou no Magini em uma passarela que cruzava a esteira rolante. Cara, não nos azar. Você é um garoto, mas merda, cara. Eu disse enquanto atirava em um Magini atrás de nós. Chris esfregou os olhos enquanto Billy acenava comigo concordando. Vocês falam normalmente. Chris quase rosnou. Eu me perguntei por que Chris estava sendo tão idiota. Achei que era porque ele estava com ciúmes da minha aparência ridiculamente bonita. Então eu apenas fiz o que ele me disse para fazer. Afinal, ele estava ficando velho. Eu disse narrando agora. Billy riu enquanto Chris parecia pronto para me matar. Ele está com raiva porque você está arriscando todas as nossas vidas bancando o estúpido. Sheva gritou. Silêncio. Sheva gritou, claramente com ciúmes da minha excelência também. Estava se tornando um incômodo estar perto de pessoas que eram constantemente ciumentas e necessitadas da minha atenção. Só Billy realmente me entendia. Eu afirmei. Sheva agora parecia querer cometer um assassinato. Rick tentou reprimir uma risada. Chegamos ao outro lado sem problemas e passamos pelo próximo conjunto de portas duplas que levavam a um corredor metálico fechado. Era outro longo corredor no qual você sabia que algo iria sair da esquina. Fique gelado. Unk disse, procedendo primeiro. Eu não pude evitar. Unk disse tentando parecer legal. Falhou. Todo mundo apenas riu e parei ao ver o olhar mortal que Unk me deu. Billy deu um tapinha na minha cabeça. Claire Bear parou com o olhar que Unk lançou para ela. Ela quase mijou nas calças de medo se não fosse pelo fato de que seu cérebro do tamanho de um hamster compreendeu que Unk não acabaria com sua vida. Rick disse de repente. Todos riram. Olhei para Rick e de repente ele pareceu arrependido. Os outros perceberam a mudança e ergueram as sobrancelhas. Merda. Rick disse de repente e eu sorri inocentemente. Os outros de repente pareceram perturbados. O que está acontecendo aqui? Chris perguntou confuso. Tentei meu sorriso mais doce e segui em frente. Billy, sendo meu melhor amigo, sabia. Ela vai marcar Rick de volta. Ele disse. Chris quase gritou. Em inglês. Ele cuspiu. Ela vai trazer Rick de volta, idiota. Billy disse. Rick parecia preocupado e Billy apenas balançou a cabeça tristemente. Mas valeu a pena? Billy sorriu, seus lábios se contraindo em diversão. Rick não disse nada e eu me virei sorrindo. Não, ele disse em um sussurro. Quase ri então. Eu definitivamente iria marcar Rick de volta. Era apenas uma questão de quando e como. Rick sabia a extensão da minha maldade, portanto, ele estava certo em estar com medo. Vamos, já perdemos tempo suficiente, disse Unk. Ele passou por mim, mas notei a rigidez em sua postura. Eu me virei a tempo de ver um respiradouro cair de cima e cair aos pés de Unk. Unk pulou para trás no momento em que um lambedor caiu no chão e gritou alto. O familiar clique das garras no metal ressoou ao nosso redor. Eu fiz uma careta. Nossa, há muitos deles. Sheva gritou, recuando até a porta. Eu estava em uma fossa de lambedores enquanto Rick os despedaçava tentando chegar até mim. Unk estava tentando o seu melhor para defender a mim e a si mesmo. Tentei não ser completamente inútil e atirar loucamente no enxame. Continue atirando. Chris gritou, não querendo que ninguém desistisse ou cedesse. Sim, certo, chegamos até aqui. Dói.
Exclamei e gritei ao ser arranhado por uma das criaturas. Claire Bear. Rick gritou e usou sua velocidade de matriz para chegar até mim mais rápido, que também estava sendo atingido. Precisa de ajuda? Todos nós nos voltamos para a voz. Que porra é essa? Billy exclamou. Senti meu coração parar e fiquei tão distraído que mal me esquivei de ser cortado ao meio. Foi Steve. Não houve tempo para parar e fazer perguntas, então continuamos atirando e nos esquivando. Ter 2 gatinhos ao nosso lado era definitivamente melhor, então em poucos minutos matamos todos eles. Tropecei nos cadáveres de lambedores mortos e abracei Steve. Eu não posso acreditar nisso. Eu gritei. Billy ergueu uma sobrancelha. Eu pensei que você o odiava? Ele perguntou. Senti Steve enrijecer. Bem, sim, mas o garoto morreu. Ele não merece morrer, primo. Eu disse. Billy assentiu com uma cara séria. Conversa de verdade. Como você sobreviveu? Chris perguntou com olhos muito desconfiados. Steve parecia irritado. O vírus. Ele me curou. Vocês nem esperaram. Vocês simplesmente me deixaram lá. Steve rosnou. Dei um passo para trás e sorri maldosamente para Rick. Bem, se soubéssemos que o vírus pode curar feridas como essa, não teríamos deixado vocês. Eu realmente gostaria que houvesse alguém no grupo que soubesse sobre o vírus e soubesse que ele pode curar pessoas. Quero dizer, se alguém do nosso grupo soubesse qualquer coisa sobre isso, por exemplo, se tivessem o vírus também, então eles saberiam e poderiam ter nos contado. Eu disse parecendo sério. Os olhos de Rick estavam enormes como pires enquanto todos enrijeciam. Steve virou-se lentamente para Rick. Bem? Ele perguntou irritado. Eu não sabia que o vírus poderia curar ferimentos tão grandes. Ele disse, mas parecia mais uma pergunta. Steve estava furioso. Seu bastardo egoísta. Seus olhos brilhavam com um azul mais brilhante do que o cinza que normalmente eram. Rick ergueu as mãos e olhou para mim. Eu apenas sorri. Tenho você de volta. Eu murmurei. Ele não achou divertido. Eu não conhecia Steve ou não teria ido embora. Rick disse. Chris se colocou entre os dois. Não importa. O que importa é que você está vivo. Chris disse tudo como um pai. Isso importa, vovô. Steve sibilou de volta. Chris parecia que alguém insultou seu próprio ser. Billy parecia absolutamente tonto porque seu irmão era chamado de velho. Chris só quer dizer que não temos tempo para ficar aqui e falar sobre isso, temos que seguir em frente. Sheva disse. A coisa mais inteligente que ela disse o dia todo. Chris teve tempo de chorar e ficar deprimido por causa da namorada por 1 hora como um bebê gordo. Steve gritou. Eu ri pra caramba. Muitos parabéns a Steve por essa linha. Chris parecia absolutamente sem fôlego. Billy estava rindo, tentando me ajudar a levantar. Que porra é essa? Juntar-se no dia do Chris? Chris cuspiu, olhando para Steve. Steve se virou e encarou Billy e eu, aparentemente era nossa vez. Vocês dois são os piores. Vocês me conheciam melhor do que os outros e ainda assim foram embora. Vocês dois são os pedaços de merda mais codependentes que já conheci. Steve sibilou, sua raiva fora de controle e seus olhos ficando vermelhos. Eu vi os olhos de Rick ficarem mais vermelhos em preparação para lutar contra Steve. Enquanto isso, Billy e eu ficamos pasmos. Nós? Codependente? Pedaços de merda? Sim, ok, posso ver isso. Olhei para Billy, que olhou para mim com seus olhos azuis de aço. Ele sorriu. Nós meio que estamos. Ele sorriu. Eu dei de ombros. Eu permitirei. Eu confirmei. Steve estendeu a mão para me estrangular, mas Rick o pegou no que parecia ser um abraço de urso gigante. Steve ficou assim até se acalmar. Assim nós seguimos. Steve não disse nada durante todo o caminho, mas Billy e eu estávamos pensando profundamente sobre o que foi dito. Nós realmente simplesmente saímos e não nos importamos para ver se o vírus funcionava. Não que pensássemos que aconteceria, ele tinha um maldito buraco no peito. Billy, somos pessoas más? Perguntei. Ele olhou para mim enquanto passávamos por outro conjunto de portas duplas. Eu não sei. Acho que não, mas nós meio que descartamos a morte dele. Billy admitiu. Balancei a cabeça e olhei para os meus pés. Acho que estar nesse pesadelo torna alguém imune a sentimentos. Comecei, mas fui interrompido por Steve. Bem aqui, idiotas. E não me venham com essa merda, se fosse Billy quem estivesse caído no chão morto, vocês teriam ficado de luto por horas. Ele gritou. Os outros suspiraram. Bomba. Sua filha da mãe. Eu disse com os dentes cerrados. Billy tentou não rir. Você acabou de provar o ponto dele. Billy disse. Continuamos andando em silêncio. Chegamos a uma sala grande, muito parecida com as outras, onde precisávamos puxar 2 alavancas para passar por uma grande porta metálica. É claro que ambas as alavancas estavam em lados opostos da sala e era necessário usar uma plataforma para chegar até as alavancas. Billy CB, eu em um grupo, Chris, Sheva, que estive no outro. Vá até as alavancas e nos encontraremos na porta que esperamos abrir. Rick comandou. Todos concordamos e partimos. Nosso grupo seguiu direto pela plataforma alta. Maldito Steve. Eu deixei escapar. Rick bufou. Mas é verdade, nós realmente não sofremos. Apenas saímos. Como se estivéssemos mais chateados por Jill tê-lo matado do que por ele ter morrido. Rick disse atirando em uma Ginny. Balancei a cabeça, me sentindo culpada. Sim, cara, entendemos. Billy murmurou. Rick suspirou, seus olhos de gato amarelos novamente. Arriscamos algumas olhadas no progresso dos outros grupos e percebemos que eles estavam um pouco atrás. Não nos importamos que eles não estivessem passando por nenhum tumulto sério. E daí, pedimos desculpas? Perguntei. Billy parecia estar irritado com o assunto, mas tanto faz. Eu não gostava de ser um idiota. Ao contrário de algumas pessoas. Billy, eu sinto que alguém morrer e não se importar é pouco além de uma desculpa. Rick confessou. Bem, merda, o que mais podemos fazer? Billy perguntou. Pensei por um momento. Acho que apenas seja legal com ele? Perguntei.
Rick revirou os olhos. Isso é um começo. Ele disse. Chegamos a uma plataforma onde tínhamos que puxar uma alavanca para chegar ao outro lado e depois voltar, mas uma pessoa tinha que puxar a alavanca o tempo todo. Já havia alguns Magini na plataforma, a alavanca que tivemos que puxar para a porta gigante estava do outro lado do buraco e em uma pequena sala estranha. Eu vou. Rick disse, atirando no Magini já na plataforma. Nós não nos opusemos. Billy puxou a plataforma e o planalto avançou. Rick subiu e mirou em qualquer Magini. Billy puxou a alavanca e a plataforma se moveu. Você está bem? Perguntei. Billy assentiu. Eu não sou codependente. Ele disse, seu tom sério. Pensei nisso por um minuto. Então sorriu. Sim, nem eu, Billy. Eu disse. Silêncio. Somos totalmente codependentes. Eu disse sem muita convicção. Sim. Billy sorriu. Steve, Sheva, Chris e Unk. Tudo bem, vamos ser rápidos. Cara, você quer ir? Chris perguntou, referindo-se ao platô e à pequena sala aberta com a alavanca para abrir a porta metálica maior do outro lado da sala. Afirmativo. Unk não precisou ouvir duas vezes. Afinal, se você quer que o trabalho seja feito, faça você mesmo. Chris puxou a alavanca. Como você está se sentindo, garoto? Chris perguntou a Steve. Steve olhou para ele. Exploda sua bunda, vovô. Steve cuspiu. Chris viu o tremor nos ombros de Unk, dizendo que ele estava rindo. Sheva parecia cansada de todo aquele drama. Ele não a culpava. Ele também estava ficando cansado disso. Sem falar que é chamado de vovô o tempo todo. O que diabos houve com isso? Tudo bem, ainda amargo. Chris murmurou. Foda-se. Steve rosnou. Chris começou a sentir seu temperamento explodir, mas foi imediatamente distraído por um buraco na parede que se abriu, revelando dois Magini com lançadores de foguetes. Desça! Ele gritou e, arriscando a própria segurança, mirou e atirou no Magini para evitar o disparo das armas. Ele conseguiu um, e o outro ainda disparou. Steve derrubou Chris, salvando sua vida. Obrigado, Steve. Chris disse surpreso. Steve apenas bufou e verificou os outros. Claire, Bear, Billy e Rick. Ouvi a explosão e olhei para cima imediatamente. Ei, vocês estão bem? Billy gritou. Chris fez sinal de positivo. Rick puxou a alavanca e esperou que puxássemos a nossa para puxá-lo de volta. No caminho de volta, o Magini apareceu do nada e disparou contra nós com uma metralhadora. Uma bala perdida atingiu Billy no ombro. Eu imediatamente atirei no Magini e me virei para Billy horrorizado. Billy, você está bem? Eu perguntei. Ele se apoiou na parede e gemeu. Estava muito perto do peitoral esquerdo. Peito de homem. Não que ele os tenha. Você entende o que estou dizendo? Sim, só. Porra, estou perdendo muito sangue. Ele sussurrou e olhou para mim com os olhos arregalados. Eu olhei para ele. Não havia como. Billy, não se atreva. Eu rosnei. Eu acho, isso é. Ele começou. Rick de repente estava ali olhando para o ferimento. Vocês são tão retardados. Vocês não carregam sprays de primeiros socorros? Ele perguntou puxando um. Imediatamente me senti um palhaço. Billy olhou para Rick. Vadia se eu carrego primeiros socorros. Como diabos vou carregar as balas da minha espingarda? Ele perguntou. Eu queria matá-lo por fazer o que mais temia, dizer adeus. Você sobreviver é um idiota um pouco mais importante. Rick repreendeu e deu um tapa no ombro de Billy. Sim, Billy e eu nos entreolhamos de maneira diferente. Sabíamos que éramos codependentes, mas puta merda. Perder um ao outro era um sentimento com o qual nenhum de nós pensava que poderíamos conviver. Parem de se encarar como Sam e Frodo, levantem-se. Rick cuspiu e nós imediatamente olhamos para Rick. Idiota, eu murmurei. Enquanto corríamos para a porta, destrancamos Billy e eu ficamos próximos um do outro, como sempre fizemos. Chris olhou para Billy. Isso se chama esquivar. Ele disse. Billy fez uma careta. Chama-se enfiar na bunda. Billy respondeu. Chris agora parecia irritado enquanto passávamos pela porta. Que porra com vocês hoje? Chris gritou. Finalmente acabamos em um grande elevador que descia. Era claramente um elevador de armazenamento com algumas caixas. Steve ainda estava amargo pra caralho, e Chris foi realmente muito legal com ele. Decidi imediatamente que precisava seguir o exemplo de Chris. O elevador escuro fez um sinal sonoro quando chegou e se abriu. Saímos e acabamos em uma sala de pedra de 2 andares. A tonalidade da sala era verde e musgosa, enquanto as passarelas acima eram metálicas. Havia um elevador azul e moderno a uns 30 ou 60 metros de distância de nós, do outro lado da sala, que levava à passarela do 2º andar e a qualquer outro lugar. Diretamente à nossa frente estava Vesker em toda a sua glória vestida de preto. Gil, agora vestindo apenas um macacão azul e vermelho que lhe caía bem, ficou ao lado dele com uma expressão de raiva no rosto. Vesker sorriu. Ele vacilou ao ver Rick e Steve. O que? Ele cuspiu, como se estivesse vendo algo horrível. Olhei para Rick com uma sobrancelha levantada. O vírus se ligou a vocês dois? Ele estava ficando chateado. Seu peito arfava e suas mãos vestidas de couro estavam apertadas com força. Rick e Steve se entreolharam e depois de volta para Vesker. O que você está falando? Rick gritou, embora temesse já saber devido às especulações de Unk. Eu já te disse, Rick. Disse como se fosse uma deixa. Eu ri. Acho que ele quer ouvir isso do próprio Vesker. Eu disse. Bufou. Vesker deu um passo à frente enquanto Gil não se mexeu. Isso é inaceitável. Por que diabos o vírus se ligaria ao seu DNA patético? Por que não o meu? Vesker estava gritando furiosamente no final de sua declaração. Rick sorriu desta vez. Acho que seu DNA não era bom o suficiente, Vesker. Rick sorriu. Vesker soltou um grito desumano e atacou. Pulei para o lado com Billy seguindo meu exemplo. Gil também entrou em ação. Steve e Rick foram atrás de Vesker enquanto o resto de nós foi atrás de Gil. Você não pode machucá-la.
Chris gritou conosco enquanto nos abaixamos, nos escondemos e nos defendemos da namorada maluca de Chris. Bem, mano, faça alguma coisa então. Ela está atirando em nós e chutando a nossa bunda. Billy gritou atrás de um pilar sendo alvejado impiedosamente por Jill. Eu me abaixei enquanto Jill espalhava balas por toda parte. Olhou para Chris com uma expressão exasperada no rosto. Sim, Chris, o que você quer que façamos? Perguntou Unk. Mate ela e eu mato você. Chris rosnou. Unk revirou os olhos como se a ideia de Chris matá-lo fosse ridícula. O que eu acho que foi? Chris, aquela engenhoca no peito dela. Provavelmente é o que a está controlando, temos que tirá-la. Sheva gritou, esquivando-se do chute louco e giratório da destruição de Jill. Uau, na verdade é uma boa ideia. Vamos fazer isso. Eu disse feliz com Sheva pela primeira vez na vida. Sheva parecia bem comigo e realmente sorriu. Billy agarrou Jill por trás e segurou seus braços para trás. Chris se aproximou e tentou arrancar o robô inseto. Unk, Sheva e eu observamos nervosamente. Olhei para ver como Rick e Steve estavam e descobri que eles estavam passando por momentos difíceis. Eu imaginei que o vírus estivesse esgotado o suficiente para caber em seus corpos, enquanto Wesker, que se injeta consistentemente, sempre estará em alta. Eles eram apenas sombras se movendo rapidamente, então eu não conseguia ver muita coisa. Mesmo assim, vi pequenas paradas de flashes, Wesker atingindo Rick e depois Steve. Eu me virei para ver Jill chutar Chris no rosto e depois dar uma cabeçada em Billy e apontar sua arma para ele. Billy mergulhou enquanto eu abordava Jill. Jill manobrou ao meu redor e olhou para mim com raiva. Saí a tempo de evitar levar um tiro no estômago. Minhas habilidades de sobrevivência são incríveis. Jill, por favor, pare com isso. Chris implorou com os olhos tristes e desesperados. O nariz de Billy sangrou e ele parecia 100% acabado. Desta vez, que agarrou a e Chris tentou mais uma vez desalojar o inseto robótico. A tentativa teve um pouco mais de sucesso, mas não completamente. Jill conseguiu jogar por cima do ombro. Ele engasgou de dor. Jill, ouça-me. Chris continuou implorando. Chris, estou começando a odiar sua namorada. Billy disse, com sangue escorrendo pelo queixo. Ainda estava deitado de costas. Eu também. Ele murmurou. Jill estendeu os dois braços com seus TMP e girou lentamente em um círculo perfeito atirando. Todos nós nos abaixamos. Pessoal, calem a boca. Eu faria o mesmo por vocês. Chris defendeu. Sim, certo, sua bunda maricas iria pular. Eu sorri. Chris me lançou um olhar. Eu calei a boca. Então isso continuou por mais 5 minutos até que finalmente Chris arrancou o inseto do peito de Jill. Wesker disse algo sobre ser uma garota e foi embora. Não, estou brincando. Ele disse que precisava liberar aquele vírus MC Bober, então, ele saiu empinado para fazer isso. Jill, Chris a deitou desde que ela ficou inconsciente e balançou os ombros. Billy e Sheva cuidaram dos ferimentos com olhares malignos lançados para Chris. Rick e Steve vieram até nós bufando e bufando. Jill abriu lentamente os olhos e quando viu Chris sorriu. Billy e eu gravitamos um em direção ao outro enquanto demos um momento a Chris e Jill. Sinto muito. Pude ver tudo o que estava fazendo, mas não consegui me controlar. Jill disse olhando para nós. Eu sorri. Está tudo bem, Jill. Sorri enquanto Billy e olhavam para mim. Eu ri. Jill, onde Wesker está indo? Chris perguntou. Chris, ele literalmente declarou o que iria fazer antes de partir. Rick disse com uma sobrancelha levantada. Bem, eu estava um pouco preocupado com minha namorada, ok? Chris gritou por cima do ombro. Rick ergueu as mãos. Ele vai liberar o vírus na atmosfera. Temos que detê-lo. Preciso de 1 minuto. Estou fraco demais para ir. Vocês terão que Jill foi interrompida por Chris. Eu não vou a lugar nenhum sem você. Chris sibilou. Billy e eu reviramos os olhos ao mesmo tempo. Chris, cara, temos que ir. Rick exclamou irritado. Sheva deu um passo à frente. Vou ficar aqui com ela e encontraremos uma maneira de ajudá-la quando ela estiver se sentindo mais forte. Sheva disse. Eu olhei para ela sem ter certeza se estava realmente começando a gostar dela. Chris parecia dividido entre ficar e ir embora porque vamos encarar, ele é nosso líder. Sendo o segundo em comando mas ele decola aleatoriamente então talvez Rick. Billy e eu estávamos lá para parecer absolutamente adoráveis. Ok, talvez não. Vá, Chris. Por favor, Jill implorou. Chris beijou-a com força na boca e eu fiz um barulho de eca. Eu te amo, Jill. Chris sussurrou contra seus lábios, então a soltou e correu até o elevador enquanto Sheva se abaixava para ajudar Jill. Todos nós corremos atrás de Chris. Olhei para trás e vi Jill sorrir sonhadoramente para Chris. Acho que toda garota quer ser beijada assim. Olhei para Steve, que estava sorrindo como um idiota para mim. Eu mostrei minha língua. Ele era um talvez. E agora ele é um não. O elevador apitou e todos nós entramos. Eu estava literalmente pressionado contra o peito de Billy enquanto Steve estava esmagado logo atrás de mim. Rick estava tentando parecer digno sendo esmagado contra Chris estava rindo porque foi esmagado contra os controles e não contra o rosto de alguém. Olhei para Billy, que olhou para mim. Billy, você parece cansado. Eu disse. Billy ergueu uma sobrancelha. Então você esguicha. Ele respondeu. Está quase acabando. A menos que você estrague tudo. Eu disse. Todo mundo, oi. Que bom, preciso de férias. Billy murmurou. Eu ri. Eu também. Eu concordei. Eu preciso de férias onde nenhum de vocês esteja, e onde eu não seja sufocado como um animal respirando o bafo de Rick. Retrucou. Todos nós, alguns tentamos, mas não conseguimos, olhar para Chris começou a rir, o que fez xingar e tentar acertar Chris. Sinto muito, Rick tentou olhar para cima para não respirar na cara de O elevador apitou e chegamos ao nosso destino. Estava respirando fundo enquanto andávamos pelo corredor azul escuro. Ok, em frente. Chris disse, usando uma das minhas falas. Eu apenas sorri. Eu estava cansado. Assim, descemos o corredor de concreto por outra porta vermelha escura, e lá dentro estava o comerciante.
Onde diabos você esteve? Billy retrucou, retirando todos os seus tesouros. O comerciante pulou e exclamou tantas vezes antes. Hahaha, bem-vindo. Então todos nós nos revezamos e quando terminamos, Steve se sentiu mais tranquilo porque havia arrecadado tanto dinheiro que poderia comprar a espingarda Hydra com 1 tonelada de balas, o que eu tinha certeza que significava ilimitado, e um lançador de foguetes. Todos nós olhamos para o garoto. Assim nos despedimos do comerciante e passamos por uma porta marrom. Nós nos encontramos em uma passarela metálica que se estendia de uma parede à outra da gruta, até o que parecia ser uma sala de controle. Abaixo, talvez a 10 metros, havia um navio-tanque. Todos nós percebemos que ele estava prestes a decolar, então é melhor irmos até lá de alguma forma. Que por algum motivo decidiu enganchar a corda na amurada e deslizar pela corda até o convés do navio, já que provavelmente não tivemos tempo de descer até lá. Uma buzina soou. Sim, que estava certo. Claire Bear vai atrás de Billy. Rick ordenou. Eu balancei a cabeça. Então, como macaquinhos balançando na brisa fria da gruta, descemos até um grande cais, o que por algum motivo ninguém nos viu fazer. O navio começou a se mover mais rápido e todos nós nos protegemos atrás de um grande caixote. Tudo bem, já que não fomos avistados, vamos nos mover com rapidez e eficiência. Se pudermos poupar munição e não usar armas, vamos fazer isso. Chris nos informou. Assentimos e saímos de trás da caixa. 2 Magini com metralhadoras estavam lá para nos cumprimentar. Ah, vamos lá. Chris gritou e imediatamente nos esquivamos das balas extremamente barulhentas da metralhadora. Billy riu e sacou seu rifle. Desculpe, queijo grande. Ele disse. Steve e Rick com sua velocidade desumana quebraram o pescoço do Magini. Chris pareceu emocionado por eles terem feito o que ele desejava, mas é claro que estou sempre aqui para estragar o momento dele. Vocês, lotes, não precisavam fazer isso. Seus tiros barulhentos já entregaram nossa posição. Eu disse sorrindo maldosamente para Chris, que olhou feio. O quê? Nós só queríamos ver quem conseguia quebrar o pescoço do Magini mais rápido? Steve disse o que Rick concordou. Eu ri. Nenhum de vocês estava ouvindo? Chris rosnou. Defina, ouvindo. Rick disse lentamente. Foi assim que durante os próximos 5 minutos tivemos que evitar que Chris estrangulasse Rick, que não conseguia parar de rir, o que só deixou Chris mais irritado. Chega, temos que parar Vesker. Que sibilou. Então todos nós continuamos pelo convés do navio parecendo crianças repreendidas. Em seguida contornamos uma caixa e ficamos cara a cara com um único Magini. Nós rimos, sim, nós 6 contra esse carinha. Só você sabe que eles são meio fofos. Eu brinquei. Billy riu. Sim, pobre rapaz. Ele sorriu. O Magini sorriu de repente. Todos parecíamos assustados, pois isso nunca era um bom sinal. Ele explodiu e se transformou no que parecia ser uma bola de carne óssea, armadilha para a mosca de Vênus. Então, tecnicamente ainda tinha pernas de aparência humana, mas do umbigo para cima era uma bola óssea de uma armadilha para a mosca de Vênus, em que as mandíbulas se abririam e partiriam uma faca ao meio. Ele também tinha uma cauda estranha e carnuda. 1, 2, 3, eu chamei o nome. Vamos chamar esse aqui de Snapper Jaquer. Exclamei com entusiasmo. Todos pareciam chateados por não saberem o nome. Ele nos atacou e todos nós saímos do caminho, exceto Steve, que estava todo. O que eu sou o super-homem agora, posso aguentar isso. Oh meu Deus, Argin. E Arg, ele exclamou. O Snapper Jaquer mastigou seu torso como um crocodilo mastigando uma zebra. Uma zebra muito gorda e feia. Cara, acabei de comprar esse spray de primeiros socorros também. Chris gemeu quando Steve foi jogado para trás por onde viemos e bateu contra a murada do navio. Corri para ajudar Steve antes mesmo de saber o que estava fazendo. Chris jogou o spray atrás de mim e me bateu nas costas, me fazendo cair no chão. Eu rolei. Sua cadela, por que você jogou em mim se eu não estava olhando? Eu gritei enquanto Billy, e Rick tentavam respirar em meio às risadas. Chris tinha as 2 mãos sobre a boca e olhava para mim com os olhos arregalados. Eu pensei que você me viu segurando e iria pegá-lo. Eu não, Chris soluçou. Peguei o spray e olhei furiosamente para ele. Eu vou te matar mais tarde. Eu gritei e corri para ajudar Steve enquanto as risadas continuavam. Pulverizei Steve inconsciente rapidamente e esperei que ele voltasse. Enquanto esperava, olhei para trás para ver como os outros estavam. Atire nas pernas, as balas cagam na cabeça. Billy instruiu. Os outros atacaram as pernas e logo a criatura estava morta. Steve naquele momento recuperou a consciência e gemeu. Nossa, acho que me empolguei um pouco. Ele disse e olhou para mim timidamente. Dei de ombros e o ajudei a se levantar. Está tudo bem, acontece com o melhor de nós. Eu disse. Steve olhou para mim de forma estranha e continuou andando. Logo chegamos a uma parede feita apenas de caixotes de carga, como grandes caixotes prateados recortados. Vimos um interruptor à esquerda e o pressionamos. Um guindaste moveu uma carga no meio, criando um caminho. À medida que corríamos, avistamos 2 maneiras diferentes. Acho que estamos nos separando. Chris disse, e se virou para o resto do grupo. Billy e eu automaticamente caminhamos juntos. Não era nem consciente, estávamos sempre no mesmo time. Chris viu isso e sorriu maldosamente. Claire Bear, eu e Equipe 2, Rick, Steve e Billy. Ele disse. Todos os olhos se voltaram para Billy e para mim. De repente percebemos o que foi dito. Ei! Exclamei enquanto Billy olhava para Chris. Você está sendo real, cara? Billy perguntou venenosamente. Sim, Chris, você não pode fazer isso. Eu rosnei. Chris olhou para nós e depois se virou para Steve. Eles realmente são codependentes. Ele disse. Sim, nós sabemos. Eu gritei e Billy assentiu. Sim, Chris. Então pare de brincar, cara. Billy cuspiu. Chris revirou os olhos enquanto eu via meu irmão me olhar muito triste. Eu fiz uma careta para perguntar por que ele era todo emo, quando Chris era todo. Billy, CB, Rick e Steve e eu.
Chris disse e conduziu seu grupo para a esquerda. Fomos para a direita e subimos uma escada que nos deixaria em cima dos carregamentos. O pessoal, o que vocês acham que vai acontecer quando terminarmos esse jogo? Rick perguntou. Billy olhou para Rick. Vocês dois vão para casa. Ele disse com a voz pesada. Eu não entendi. Sim, Rick, Eu disse segui Billy, que pulou um pequeno espaço entre os dois e ficou perto para me pegar se eu caísse. Eu pulei. Billy então esperou por Rick. Rick pulou facilmente. Sim, mas vocês dois percebem que vão se separar, certo? Rick perguntou baixinho. Meu coração caiu no estômago e percebi que estávamos no último jogo. Não houve nenhum. Ainda temos outro jogo, não se preocupe, foi isso. E estávamos perto de vencê-lo também. Sim, Rick, e quanto a isso? Billy perguntou com um estalo na voz. Rick não disse nada. Eu pensei sobre isso. Eu não queria deixar Billy. Eu não queria deixar nenhum deles. Por outro lado, queria ver Katrina, Marie e meus pais. E amigos novamente. Mas, olhei para Billy que estava olhando para Rick. De repente, essa se tornou a decisão mais difícil da minha vida. Esquece. Vamos, Rick foi interrompido quando ouvimos um alto clank e nos viramos para ver os outros no centro do navio atracado abaixo, preso sob uma grande gaiola retangular. Rick suspirou profundamente enquanto um que parecia pronto para matar alguém. Acho que deveríamos ajudá-los. Rick suspirou. Se apresse. Ouvimos um gritar com raiva enquanto corríamos para ajudar. Billy, Rick e eu corremos como macaquinhos tentando chegar à torre para levantar a jaula que mantinha Chris, Sheva, que e Steve como reféns. Estávamos atualmente em 2 subidas de escada, a partir da alavanca, em uma passarela estreita logo na borda do navio. Eu assumi o centro enquanto Rick assumia a liderança. Billy estava na retaguarda. Eles estão por toda parte. Rick respirou enquanto o ar que ele exalava saía em uma leve nuvem branca. Estremeci e olhei para trás para ver como Billy estava. Ele estava lutando contra 3 enquanto outros subiam dos trilhos ao nosso redor. Mirei em uma Ginny rastejando sobre o trilho metálico à minha frente e atirei. Chris, Sheva, e Steve estavam um pouco afastados e tinham seus próprios Magini para se preocupar. Nenhuma ajuda veio de Chris hoje. Eu disse sombriamente de uma forma zombeteira. Rick abafou uma risada e atirou em mais 2 Magini antes da escada que deveríamos subir. A noite escura tornou tudo muito mais dramático. E foi realmente dramático. Chris tem suas próprias coisas para lidar. Apenas vá. Quanto mais rápido conseguirmos levantar a gaiola, mais rápido poderemos nos reagrupar e lutar juntos. Billy gritou sobre uma rajada de vento uivante. Ele está certo, vamos. Rick rosnou e disparou contra outros 2 Magini que tomaram o lugar dos 2 em quem ele atirou. Segui Rick rapidamente, minha mão congelada em volta da arma. Subi a escada atrás de Rick e tentei subir o mais rápido que pude. A plataforma antes da segunda escada era estreita e apenas 2 pessoas podiam subir nela, então continuamos subindo a próxima escada. Rick gritou de surpresa com o Magini que nos esperava diante da alavanca. Tinha um enorme lançador de foguetes. Rick conseguiu se abaixar e atirar bem a tempo. Graças a Deus você tem habilidades como as de Vesker. Eu ofeguei enquanto subia na plataforma final com Rick. Rick puxou a alavanca e ouvimos gritos fracos de felicidade do grupo que estava preso. Eles parecem gerbos. Eu pensei. Billy atirou no Magini tentando subir a escada em nossa direção. Como diabos os gerbos soam? Eles ao menos guincham? Ele perguntou. Dei de ombros. Você guincha, eles guincham. Murmurei enquanto Rick se espremia ao lado de Billy e espiava ao longo da escada. Como existe lógica em Billy começou, mas Rick o interrompeu com uma voz tensa. Estaremos desperdiçando muita munição. Munição se atirarmos em todos eles assim. Tenho certeza de que estamos no final do jogo e precisamos conservar nossas balas. Vou pular cada um de vocês para o resto do grupo. Rick continuou inabalável com minha declaração. Qualquer que seja. Ok, parece bom. Claire Bear vai primeiro, eu vou afastá-los. Billy disse apressado. Rick assentiu e me agarrou com força, então reconsiderou e me puxou por cima do ombro como um saco de batatas. Então fomos transportados pelo ar. Cerrei os dentes de medo frio e grunhi cada vez que Rick caiu com força e depois suspirei de alívio quando estava ao lado de Chris e Unk. Vocês demoraram bastante. Chris sorriu enquanto Rick acelerava para resgatar Billy. Billy bufou exasperadamente enquanto chutava um Magini no rosto, fazendo-o bater em mais 2 e derrubando-os da escada. Ele olhou para trás bem a tempo de ver Rick pousar atrás dele. Billy suspirou. Vamos, ele murmurou. Rick o pegou no colo como uma princesa e pulou da borda. O rosto de Billy ficou quente. Você teve que me pegar assim, não foi? Ele gritou sobre os ventos. Rick apenas sorriu e começou a cantar. Eu posso te mostrar a preocupação. Ele começou. Billy deu um soco no peito de Rick e Rick tossiu, mas continuou sorrindo. Calha a boca com essa merda de Aladdin. Billy riu. 2 segundos depois, Billy foi deixado ao lado de Claire Bear e Chris, que esperavam pacientemente. Chris parecia querer rir, mas o olhar de Billy lhe disse para não fazer isso. Sheva e Steve não tiveram problemas em sorrir. Claire Bear apenas sorriu. Por outro lado, estava rindo. Ponto de vista normal. Rick e Billy Bob estavam de volta bem a tempo porque mais Magini estavam se aproximando de nós. Nosso bom humor durou pouco quando ouvimos latidos e nos viramos para ver 3 filhotes Magini correndo em nossa direção. A luta é real. Chris gemeu.
Eu ri e em mais alguns momentos os filhotes estavam mortos, mas os Magini estavam seriamente nervosos, então precisávamos correr. Vamos, temos que continuar andando. Chris comandou e empurrou Steve para frente, o que fez com que Steve olhasse para Chris como, droga, eu nem estava resistindo, então. Corremos ao redor dos containers altos como crianças assustadas, ok, era eu e possivelmente Billy, ele não olhou muito gracioso e alcançado. Outra porra de escada. Não sei se estou fora de forma ou algo assim, mas juro por Deus, subir esses filhos da puta é difícil. Billy reclamou. Você está fora de forma. Disse monótono e subiu a escada rapidamente. Billy fez uma careta e seguiu o exemplo. Corremos pela plataforma e passamos por uma pesada porta metálica. Uma vez do outro lado, ficamos aliviados por estarmos em um corredor vazio e por haver algumas caixas para ajudar a bloquear a porta. Rick e Sheva bloquearam a porta enquanto o resto de nós verificava a munição e recarregava. Cristo! Eu murmurei com o ataque. Rick suspirou e encostou-se na parede metálica à esquerda da porta pela qual havíamos passado. É como se estivéssemos jogando no modo mais difícil do que o inferno. Rick exalou. Chris encolheu os ombros. Minha maldita vida é difícil. Ele murmurou. Um pequeno bufo foi ouvido. A cabeça de Chris se levantou e ele olhou para Unk e Billy. Ambos olharam para ele com rostos sérios. Quem bufou? Chris exigiu. Unk e Billy apontaram um para o outro. Chris apenas revirou os olhos e se virou para Rick enquanto eu via Unk e Billy sorrindo um para o outro. Idiotas. Vamos continuar andando. Você está bem, amigo? Chris perguntou. Rick assentiu. Sim. Exigi muito de mim usar tanto. O poder, eu acho. Rick admitiu. Eu olhei para ele preocupado. Mas você está bem, certo? Eu perguntei tristemente. Rick assentiu e deu um tapinha na minha cabeça. Chris assentiu uma vez e engatilhou a espingarda. Certo, vamos lá. Eu quero acabar com essa merda já. Chris disse, basicamente falando por todos nós. Caminhamos com cuidado pelo corredor em forma de L e coletamos todas as ervas e munições que pudemos encontrar. Nós esmagamos caixotes e assim por diante. Entramos então em uma sala gigantesca semelhante a um labirinto, com escadas, passarelas suspensas, postes e sim. Provavelmente era um depósito menor em comparação com os gigantescos porta-cargas no convés. Ah, sim, e 1 tonelada de Magini estavam presentes com rifles. Minha vida! Unk reclamou e mirou. Haha, vamos considerar este quarto como uma unidade. Chris começou, outra bufada soou. Chris virou-se para nós quando o fogo inimigo começou. Sério, quem é esse? Pare com isso. Ele rosnou. Abaixe-se. Rick gritou com Chris e todos nós nos protegemos atrás de caixotes de madeira e barris metálicos. Seguimos lentamente em direção à escada à nossa frente e descemos um de cada vez enquanto cobrimos a pessoa que descia. Reconhecemos que os barris vermelhos eram explosivos e obviamente não os usamos como cobertura. Quando estávamos todos no chão em segurança, Chris gritou ordens. Rick e Steve levem os atiradores de elite no segundo nível. Unk, Sheva, matem os filhos da puta à nossa frente e ao chegar. Claire Bear, Billy fiquem na retaguarda e nos protejam. Vou levar qualquer freelancer e ficar de olho. Sim, eu e Billy. Você conseguiu. Steve e Sheva. Unk. O que você esperava? Entendi. Rick, avançamos com bastante habilidade e profissionalismo, se assim posso dizer. Conseguimos permanecer em formação até chegarmos ao ponto médio, quando o que presumo ser um chefe se aproximou. Era um Magini grande e gordo com uma metralhadora Gatling. YAY. Como se nossas vidas já não estivessem difíceis. Steve sussurrou enquanto o Magini fazia sua grande e velha entrada de bigode. Chris murmurou uma merda, enquanto Sheva literalmente disse, oh não. Sim, isso simplesmente aconteceu. Deixe-o penetrar. Chris. Steve desviou os olhos do sorridente Magini e aguardou ordens de, bem, nosso líder. Fique em formação, Rick, você e eu temos esse amigo. Chris disse olhando para Rick. Apertei os lábios para evitar protestar. Rick era o membro mais forte do nosso grupo e Chris realmente dependia dele. Mas ao mesmo tempo Rick estava ficando fraco de tanto se esforçar. Mas, vá, não se distraia e quando eu disser para se proteger, proteja-se, porra. Chris comandou. A metralhadora Gatling ganhou vida e foi difícil não olhar quando uma máquina com tanta potência e barulho estava logo atrás de mim. Seguimos em frente enquanto de vez em quando Chris nos dizia para descer. Detritos e pedaços das paredes e pilares ao nosso redor cairiam sobre nós. Olhei para Billy, que me deu um aceno encorajador. Aguente firme, ele murmurou. Eu balancei a cabeça. Soltei um suspiro trêmulo e olhei para trás. Rick estava cara a cara com o Magini tentando impedi-lo de atirar enquanto Chris atirava a meia distância. Felizmente ninguém se feriu e nosso grupo conseguiu avançar, subir uma escada e passar por outra porta metálica. Estávamos mais uma vez do lado de fora na noite fria e empilhados porta-cargas prateados nos cercavam. Não conseguíamos ver além dos suportes de carga, que estavam convenientemente moldados em um pequeno caminho e desciam por uma escada um pouco longe de nós. Estava muito quieto também. Quero dizer, o vento uivante era irritante e eu estava congelando, mas não havia gemidos ou sons anormais. Tudo bem, equipe, vamos proceder com cautela neste caso. Chris sussurrou e avançou assumindo a posição. Todos nós entramos em formação ao redor dele enquanto um que parecia estranhamente concentrado. Era como se ele tivesse um sexto sentido. Percebemos então que nossas suspeitas estavam corretas. Algo estava acontecendo. Quando nos aproximamos da escada e olhamos para a plataforma e vários suportes de carga abaixo, vimos, não sei, uma maldita montanha de cadáveres empilhados.
Olhamos para baixo com horror e congelamos. Sheva soltou um pequeno grito e Chris se forçou a avançar e descer a escada. Rick me deu uma olhada que tinha muito a ver. Ele obviamente não queria que sua irmã de 15 anos visse uma merda como essa. Bem, tarde demais, irmão. Nós nos revezamos na descida da escada em silêncio e praticamente nos aproximamos do grande monte em silêncio. Há algum sobrevivente? Sheva sussurrou. Segurei minha arma com força enquanto Chris parecia sombrio como o inferno. Acho que não, mas deveríamos fazer. Chris foi interrompido por uma risada. Ele olhou para nós. Quem diabos está rindo disso precisa de terapia, ok? Chris gritou, obviamente acelerando para um discurso tipo pai grande. Olhar. Billy agarrou o rosto de Chris e virou-o para olhar uma passarela do outro lado da Montanha da Morte. Era uma mulher com um lindo vestido branco. Seu cabelo preto estava preso no que parecia ser um coque e ela usava joias de ouro. Você chegou tarde demais. Ela riu e sorriu para nós. Eles sempre dizem isso. Steve suspirou. Eu balancei a cabeça. Sério, depois de um tempo é simplesmente triste. Eu sussurrei. A mulher era Essela, que era um nome interessante. Isso me lembrou de Alma Calibur e dos nomes desse jogo. Essela falou sobre nosso atraso, Uroboros, como ela é ótima, blá, blá, e então ela basicamente disse que era a hora de morrermos, o que nos deixou muito chateados. Acho que não, princesa. Billy rugiu e apontou a arma para ela. De repente, ela parecia muito doente e começou a tossir. Eu levantei uma sobrancelha. Tudo bem, isso foi. Ah, merda. Quando eles tossem, eles geralmente se transformam em... E fui interrompido quando Essela começou a vomitar tentáculos pretos e gosma e em questão de minutos se tornou um pedaço gigante de banha de gosma e tentáculos pretos e verdes escuros. Sacos amarelos de gato ou não sei, algo nojento pendurado nos tentáculos e meu Deus, é como se a cada jogo os monstros ficassem cada vez mais doentes. Meus olhos ficaram ofendidos. Tentáculos nos atacaram, o que resultou em corrermos de volta em direção a uma porta com uma luz vermelha acima. Estávamos nos abaixando e zigue-zagueando como loucos para evitar sermos atingidos. Conseguimos passar pela porta a tempo quando um barulho de trovão estalou contra a porta. Merda! Sussurrei e senti o navio agitar-se e oscilar. As janelas redondas estereotipadas à nossa esquerda, voltadas para o mar, explodiram e quebraram com a pressão enquanto as luzes piscavam e se apagavam. A água começou a entrar no navio e nós tropeçamos em busca de equilíbrio. Temos que continuar, ela está bem atrás de nós. Continue correndo e mantenha o foco. Chris ordenou. Balancei a cabeça, trêmulo. Eu vou levar em conta. Unk disse com sua voz tão preocupada. Não entendo como ele pode estar tão calmo. Eu irei em seguida. Steve declarou enquanto o resto de nós apenas o seguíamos. Corremos o mais rápido que nossa fila de conga permitia e de vez em quando Unk e Steve tinham que se abaixar e evitar um tentáculo que atravessava o teto do navio ou uma das janelas. A iluminação era vermelha com as luzes de emergência e azul com as luzes que conseguiram permanecer acesas. Corremos ao longo do caminho permitido pela nave até que fomos forçados a sair por uma porta quando um tentáculo bloqueou nosso caminho. Entramos em uma passarela apertada, já que a sala estava em ruínas e só fornecíamos um caminho entre os escombros. Nós tropeçamos rapidamente na confusão e conseguimos entrar no centro de comando da nave. Os documentos estavam espalhados e surpreendentemente as grandes janelas com vista para as ondas à frente do navio ainda estavam intactas. Todos se espalhem e encontrem o que possa ser útil. Estamos com pouco tempo e essa vadia está bem atrás de nós. Chris latiu. Todos nós espalhamos a área enquanto eu corria para alguns documentos à minha esquerda em uma mesa. Nada útil. Ei, Chris, olhe, Vesker precisa de remédio. Alguma besteira que manterá o protótipo nele sob controle, mas... Fui interrompido quando Steve interrompeu enquanto lia seus documentos. Se for administrado em excesso pode funcionar como veneno. Tem 2 aqui numa caixa ao lado dos documentos. Steve terminou. Ele apenas nos fez parecer perdedores. Como castores ansiosos tentando impressionar seu professor. Steve entregou a caixa a Chris, que tirou as 2 seringas com fluidos vermelhos e as colocou no bolso. Chris sorriu. Ótimo, há uma maneira de matar esse idiota. Mesmo que eles estivessem convenientemente posicionados. Chris disse. Rick assentiu com uma pequena risada. Temos que chegar bem perto para injetá-lo. Rick disse. Chris acenou com a cabeça pensativo. Chris, encontrei um cartão-chave. Sheva declarou. Veio de uma esquina. E presumo que seja para esta porta. Ela tem um painel de teclas. Que anunciou. Chris assentiu. Que bom que conseguimos uma saída e informações sobre como matar esse idiota. Ele afirmou parecendo um pouco menos tenso. Billy e Rick estavam coletando munições e ervas enquanto Steve e eu folheávamos mais alguns documentos. O navio emitiu um barulho metálico estridente e todas as cabeças se ergueram. Vamos nos mudar, pessoal, não temos tempo para ficar. Rick disse e acenou com a cabeça em direção à porta onde estava. Corremos para frente enquanto o navio balançava, nos jogando contra a parede esquerda e um contra o outro. Chris respirou fundo e ajudou Sheva a se levantar enquanto Rick e Steve se desvencilhavam. Vamos, vamos. Billy gritou acima dos gemidos do navio. Eventualmente ficamos presos do lado de fora porque somos perdedores com 2 plataformas que poderíamos subir através de 2 escadas no lado oposto das portas pelas quais havíamos passado. O monstro gigante Uroboro estava literalmente bem na nossa frente e gritando de raiva. Começou a chover como um filho da puta e o vento soprava forte ao nosso redor. Eu, Steve e Sheva cobrem as plataformas superiores e usam aquelas metralhadoras ou o que quer que seja para derrubar essa coisa. Rick, Billy e Claire Bear ficam no nível inferior e atiram no gato amarelo. Não sejam atingidos. Chris gritou por cima da chuva depois de alguns minutos lutando contra o monstro. Ele aparentemente encontrou algo nos níveis superiores. Entendi. Rick gritou por cima do vento e semicerrou os olhos em meio à chuva. Abaixei-me quando um tentáculo tentou me esmagar contra a parede atrás de mim.
Seus idiotas egoístas, é melhor não morrerem. Steve gritou, sendo o último a subir a escada. Assentimos gravemente embora nossas chances parecessem muito pequenas. Essa coisa tinha pelo menos 30 metros de altura. Sinto que ele ainda está ressentido com o que aconteceu, a Billy me disse enquanto filmávamos. Peguei minha Magnum e me preparei para o recuo. Sim, ele é amargo como a merda. Eu admiti. Rick riu. Desviei de outro tentáculo e ouvi alguém gritar lá em cima. A cabeça de Rick levantou-se automaticamente, temendo o pior. Concentrem-se, pessoal. Avaliaremos os danos depois. Billy ordenou. Rick e eu assentimos e continuamos no caminho certo. Quando diabos Billy se tornou, bem, ele sempre teve qualidades de liderança. Um grande estrondo foi ouvido e o monstro gritou de dor. Ouvimos um foda-se sim, de cima e sorriu. Obviamente nossa equipe estava bem e descobriu uma maneira mais rápida de matar o que antes era Estela. Em questão de minutos a criatura morreu e saiu do navio e afundou nas profundezas do oceano. Respirei pesadamente por causa de todo o trabalho duro e cuidei de um corte profundo no braço direito. Billy estava com o lábio quebrado e Rick estava bem. Subam aqui, pessoal, é por aqui. Steve gritou. Subimos a escada escorregadia e sorrimos cansados para nossos companheiros de equipe. Nós conseguimos. Todos pareciam desgastados, mas no final das contas estávamos bem. Havia uma porta atrás de Chris e Chris acenou para que a seguíssemos. Vamos sair dessa chuva. Estou encharcado. Chris disse. Outro bufo soou. Chris virou-se para todos nós. Vou cortar quem continuar fazendo isso. Chris ameaçou. Que sorriu e Billy colocou um braço em volta dos ombros de Chris. Vamos, amigo. Ele riu. Chegamos a uma casa de máquinas e seguimos sem parar pelo Magini que tentou nos matar. Ao longo do caminho, coletamos ervas, munições e, por incrível que pareça, um lançador de foguetes. Passamos por outra porta e entramos em um cabide. Estava super escuro e parecia uma plataforma abaixo com caixotes e um pequeno avião rechonchudo. O logotipo Tricel cercava as paredes. Ah, e bem na nossa frente estava Vesker. Ele parecia realmente chateado, irritado, mas durão com seu casaco de couro Matrix. Nosso grupo correu atrás de Vesker. Você terminou, Vesker. Chris gritou enquanto todos nós tínhamos nossas armas apontadas para Vesker. Vesker estava segurando o corrimão à sua frente e o soltou, a agitação evidente em seus ombros. Vocês, miseráveis cretinos, não se cansam de fracassar? Ele perguntou enquanto se virava para nos encarar. Ele parecia chateado. Bem, quero dizer, nós realmente não falhamos. Nós paramos você todas as vezes. Eu disse. Vesker mostrou os dentes para mim. Ok, calha a boca. Estou realmente ficando cansado de você me incomodar. Vesker sibilou e jogou seus óculos escuros para Chris, que os pegou com um olhar confuso no rosto. De repente fui levado pelo ar e jogado por cima da grade onde Vesker estava parado e desci para os níveis mais baixos. Caí no chão com um gemido alto e tosse. Billy, Steve e Sheva imediatamente se juntaram ao meu lado enquanto Chris e Rick permaneceram lutando com Vesker acima. Nossa, eu nem pisquei e estava voando. Billy gemeu e lutou para ficar de pé. Eu gemi e segurei meu ombro esquerdo. Billy estava ao meu lado em um segundo e perguntou se eu estava bem. Sim, tudo bem. Eu gemi e me sentei no momento em que Rick, e Chris desabaram. Rick parecia genuinamente ofendido. Como diabos ele é tão forte? Ele perguntou enquanto se sentava e depois se levantava num piscar de olhos. Chris gemeu e viu uma seringa com fluidos vermelhos ao lado dele. Ele a deixou cair, mas não quebrou. Felizmente. Dedos de manteiga, Chris. Ele agarrou-o e enfiou-o de volta no bolso. Sheva ainda estava cuidando de seu lado e resmungou. Ele perdeu a cabeça. Você disse isso. Steve concordou enquanto olhamos para cima a tempo de ver Vesker voando em nossa direção. Assim que ele pousou, a plataforma subiu e acima de nós as venezianas se abriram para permitir que a plataforma subisse. Nós nos levantamos lentamente enquanto Vesker ria e provocava Chris. Você realmente acha que pode me matar? Ele riu enquanto Chris olhava para ele. Estávamos mais uma vez do lado de fora sob uma chuva fraca, mas com a mesma quantidade de vento. Grandes holofotes convenientes apontados para nós e para o avião sugeriam os meios de fuga de Vesker. Eu realmente quero, idiota. Chris gritou e começou a atirar. Vesker usou seus movimentos ninja para desviar das balas. Todos nós tentamos e falhamos em atirar em Vesker e acabamos parecendo bolas de pinball sendo atingidas e lançadas voando pela plataforma em vigas, caixas e outras superfícies duras. Eu gemi e vi Vesker parado acima de mim. Eu olhei e apontei minha arma para ele só para que ele a arrancasse da minha mão. Ele se abaixou rapidamente e agarrou meu pescoço. Então se levantou e levantou o braço para que meus pés ficassem fora do chão. Alguma última palavra, cretino? Ele sibilou. Eu engasguei e tosse. Senhor. Anderson, a pílula vermelha ou a pílula B azul? Eu perguntei e Vesker zombou. Essa é a última piada que você vai fazer. Fui imediatamente derrubado quando Rick atacou Vesker. Ele segurou Vesker com os braços sobre a cabeça. Chris agora. Rick gritou e grunhiu enquanto Vesker tentava se libertar. Chris correu para frente com a seringa. Rick foi arremessado em direção a Chris e eles saíram voando. Droga perto, mas sem charuto. Murmurei e atirei em Vesker novamente. Rick pegou a seringa de Chris e virou-se com raiva para Vesker, seus olhos amarelos e ferozes. Estou tão pronto para ir para casa. Ele rosnou e correu em direção a Vesker, mais rápido do que eu o tinha visto antes, e enfiou a seringa no pescoço de Vesker. Fiquei horrorizado quando percebi que Vesker enfiou outra seringa no pescoço de Rick. Rick engasgou de dor quando os dois super-humanos desabaram um diante do outro. Ó o que você fez com ele. Eu gritei e corri para o lado de Rick. Vesker gemeu e segurou seu pescoço, então se afastou de nós. Estou recuperando meu poder. Ele sorriu maldosamente. Eu olhei para ele. Billy e os outros pareciam confusos. Espere. Então, você o curou? Billy perguntou lentamente. Então ele é humano de novo? Perguntou
Completamente? Steve perguntou, o ciúme tingindo sua voz. Vesker olhou furioso. Completamente. Ele sorriu satisfeito. Eu levantei uma sobrancelha. Você percebe que estamos felizes com isso, certo? Eu perguntei a ele. A vadia do Vesker me deu um tapa e pulou como um inseto e entrou no avião gordinho, que estava um pouco longe. Steve e eu forçamos Rick a se levantar enquanto Chris gritava para que chegássemos ao avião. Assim, todos corremos como loucos para chegar ao avião em movimento. O porão de carga era o nosso objetivo. O nariz e as orelhas de Rick estavam sangrando devido à tensão que ele estava submetendo seu corpo e perdendo seus poderes. Seus olhos voltaram ao azul. Você é normal. Eu chiava enquanto corríamos. Rick assentiu com um sorriso cansado. Sim. Ele sorriu. Todos conseguimos entrar no avião sem deixar ninguém para trás. Foi uma tarefa muito difícil, considerando que somos 7. Quero dizer, você percebe o quão insano isso é? Mas eu discordo. O porão de carga era pequeno, mas iluminado por luzes amarelas. Quando ela fechou, notamos Vesker parado lá dentro, sem parecer muito bem. Estou salvando o mundo, seus idiotas. Nenhum de vocês considerou a superpopulação? Vesker rosnou quando pegamos um segundo fôlego. Eu levantei minha mão. Eu tenho. Billy assentiu. Eu também, mas quero dizer, não vou ser um idiota ACK. Vesker interrompeu Billy agarrando sua garganta. E então o inferno começou. A luta era imensa e ninguém queria atirar caso atirássemos em um dos nossos, já que éramos 7 e o espaço era pequeno. Eu me mantive atrás e observei principalmente Billy e Chris lutarem. O resto estava tentando dar uma boa injeção e Rick estava com a segunda seriga. Billy, Chris e conseguiram segurar Vesker enquanto Rick corria para injetar Vesker. Vesker se livrou de Billy e que se chocaram contra mim e seguraram Chris pela garganta. Rick saltou e injetou Vesker na coxa. Vesker sibilou de dor e largou Chris. Levantei-me da pilha de cachorros que consistia em Billy, e eu. Vi uma alavanca atrás de mim e encolhi os ombros. Eu puxei. O porão de carga começou a se abrir e todo o vento começou a soprar sobre nós e sugou tudo de dentro para fora. Obrigado pelo aviso. Chris tossiu enquanto eu olhava para ele com culpa. Desculpe. Eu sorri. Agora todo mundo segure alguma coisa. Isso não vai ser bonito. Eu declarei. Assim o avião começou a perder altitude e desviou. Vesker ficou super chateado e pulou pelo avião, já que não pegou nada a tempo, mas Rick, Chris, Steve ou Sheva também não. Steve. Billy gritou enquanto Steve era sugado para fora do avião. Olhei com horror para onde tinha visto Steve pela última vez. Silêncio. Bem merda. Eu murmurei. Billy bateu na minha nuca e eu rosnei irritada porque agora eu teria que refazer meu rabo de cavalo, sempre que pousássemos, porque o idiota número 2 estragou tudo. Ele é como Vesker, ele viverá, disse Todos voltaram a entrar em pânico com a queda do avião. Tenho certeza que Steve vai ficar chateado de novo com a nossa falta de preocupação com o bem-estar dele, mas, de qualquer maneira, Vesker se agarrou a Sheva, que tentou se sacrificar, o que foi realmente gentil, mas Chris fez um movimento legal de matriz e a pegou, e então Vesker deu ao e voou para fora do avião. Estamos indo direto para um vulcão. Billy gritou enquanto todos nós tentávamos nos segurar nas vigas ou no que quer que estivéssemos segurando. Ótimo. Eu morro aqui com vocês. Suspirou. Eu olhei. O avião bateu bem na lateral do vulcão e tombou, então pousamos lá dentro, mas foi muito legal porque havia pedras e merda, então não morremos. O avião estava definitivamente fora de serviço e a fiação elétrica ao nosso redor acendeu com raiva. Rick correu até mim para ter certeza de que eu estava bem. Balancei a cabeça e me levantei lentamente. Chris fez sinal para que saíssemos do compartimento de carga em direção ao vulcão. Ele ainda pode estar vivo. Fique alerta. Chris disse. Sheva assentiu e seguiu Chris. Steve vai ficar tão chateado. Billy disse com um sorriso de merda no rosto. Chris se virou antes de pular do avião. Oh meu Deus, eu sei. Você pode imaginar? Merda. Chris riu. Sorriu também enquanto eu me sentia um pouco culpado. Se eu os tivesse avisado sobre puxar a alavanca, Steve ainda poderia estar aqui. Bem, eles tinham razão. Ele era como Vesker agora, então ele viveria. Todos nós nos revezamos pulando na rocha vulcânica e ficamos um pouco confusos porque havia caixas em um vulcão. Estava extremamente quente como uma puta merda. Provavelmente 110 graus. Foi uma diferença estranha em relação ao congelamento repentino no navio há cerca de 1 hora. Lava fluía preguiçosamente entre a rocha vulcânica negra e em uma abertura particularmente grande bem longe de nós. Ainda era noite. Vamos, Rick disse com os olhos caídos. Caminhamos cuidadosamente ao longo do solo rochoso vulcânico e ajudamos uns aos outros a subir nas saliências. Num determinado ponto, o vulcão tremeu e rugiu com raiva. Tentamos não cair e morrer na lava, mas enquanto tropeçamos, o chão rochoso em que estávamos rachou e nos separou. Eu estava agora com Sheva e enquanto Chris, Rick e Billy estavam juntos. Tomei um grande gole. Merda. Rick amaldiçoou e eu sabia que ele desejava ter seus poderes naquele momento específico. Não importa. Encontraremos uma maneira de nos reconectar. Ligou. O outro lado assentiu. Chris. Veio uma voz alta e muito irritada. Vesker. Vesker estava em uma saliência alta sem camisa, pedaços de metal em seu torso, queimaduras em seu rosto e braços, e bem, seus braços eram tentáculos pretos. A luz da lava abaixo deu-lhe uma aparência ameaçadora. Sim. Chris sorriu, provavelmente feliz por ter frustrado o plano de Vesker. Vesker gritou alto de raiva e atacou. Vamos chamá-los de Grupo 2.
Han se virou para Sheva e eu. Rápido, temos que continuar andando. As pedras estão afundando na lava e precisamos ajudar Chris e os outros. Unk dirigiu. Assenti e Sheva sacou sua espingarda. Merda, está quente. Eu gemi, enquanto o suor escorria pelo meu rosto. Notei que a lava estava afundando o que restava da rocha rochosa sobre a qual podíamos caminhar. Vesker de repente estava ao nosso lado e tentando nos matar. Eca! Unk gemeu quando Vesker lhe deu um soco no estômago. Atirei no coração amarelo brilhante no peito de Vesker. Bruto. Ei! Vesker, pensei que tínhamos assuntos não resolvidos. Você e eu. Chris gritou, estando mais perto de nós. Teríamos que pular para os outros. Vesker rosnou e saltou de volta para o lado de Chris. Chris descarregou a espingarda após rodada em Vesker. Eu vou pegar você. Billy gritou enquanto corria para a base da plataforma onde saltaríamos. Rick e Chris continuaram atirando em Vesker. Nesse ritmo poderíamos derrotar Vesker bem rápido. 7 contra 1. Grandes probabilidades. Chegamos à saliência e Sheva pulou primeiro. Apenas no caso, você sabe. Entendi. Billy respirou fundo e a colocou no chão. Sheva correu até Chris e os ajudou a derrubar Vesker. Pulei em segundo lugar e Billy me pegou. Deixa os donuts. Billy brincou. Eu vou te matar. Eu rosnei. Billy me colocou no chão e pareceu um pouco preocupado. Ele então se virou para Unk. Ele sorriu, provavelmente se lembrando de Código Verônica quando tivemos que sair do avião acidentado. Nossa, como a situação mudou. Billy sorriu. Unk suspirou. De fato. Unk murmurou e pulou. Billy pegou Unk off e deu-lhe um abraço lateral. Unk resmungou e correu em direção a Chris e aos outros. E quando todos nós atiramos em Vesker, o chão sob seus pés cedeu e ele caiu na lava com um grito de dor. Pudemos ouvir o som de um helicóptero se aproximando enquanto suspiramos de alívio. Acabou. Enquanto o helicóptero circulava à frente, olhamos para cima e vimos Josh e Jill. Chris parecia absolutamente feliz em ver Jill e acenou. Uma escada de corda foi jogada em nossa direção e todos nós nos revezamos para subir. Quando éramos apenas Billy, Rick e eu na escada, grandes tentáculos pretos agarraram as pernas ou como são chamadas, do helicóptero e o impediram de sair. O idiota fez a escada balançar e eu gritei. Olhei para baixo e vi Vesker meio submerso pela lava e olhando para nós. Chris, Vesker gritou com raiva. Você quer morrer? Billy gemeu. Chris, olhei para cima com os olhos semicerrados e vi Chris e Sheva segurando lançadores de foguetes. Eles miraram e atiraram. Segure-se. Rick gritou para Billy e para mim. Eu segurei pela minha vida. A explosão enviou uma onda de energia em nossa direção e sacudiu o helicóptero, fazendo-nos balançar como bonecos de pano. Está acabado. Eu sussurrei e fechei os olhos. Billy bateu na minha bota com a mão. Ainda não, garoto. Você precisa chegar em casa primeiro. Ele disse. Sorri fracamente e subi o resto do caminho até o helicóptero. Fomos recebidos com abraços e sorrisos. E antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, uma luz ofuscante irrompeu à esquerda do helicóptero, que antes da luz era uma saída. A luz forte nos fez apertar os olhos e a luz permaneceu. Todos os olhos se voltaram para a saída, mas também para o aparelho que emitia a luz. Era uma velha máquina de escrever. Que porra isso está fazendo aqui? Perguntei. Essa é a sua saída. Vá. Chris gritou acima do barulho do motor e das hélices do helicóptero. Olhei para Rick com tristeza. Rick também parecia muito triste. Através de todos os tempos difíceis, do sangue, das lágrimas e das risadas, fizemos novos amigos. Uma nova família. E agora tivemos que sair. Olhei ao redor do helicóptero para os rostos tristes, mas sorridentes. Estávamos todos cobertos de terra e muito cansados. Josh parecia confuso pra caralho do assento do piloto. Vejo vocês. Rick disse baixinho e abraçou Chris, Jill, Sheva, Billy e Unk. Eu segui o exemplo, mas deixei Billy para o final. Olhei para ele e não consegui me conter. Comecei a chorar e me agarrei a ele para salvar minha vida. Eu tinha passado por tanta coisa, tudo com esse homem. Ele era meu melhor amigo. E agora eu tive que deixá-lo. Os braços de Billy me envolveram com força e ouvi alguém fungar. Billy se afastou sabendo que eu não faria. Olhei para seu rosto forte, o rosto que inicialmente continha uma ferocidade fria, mas agora continha cuidado e amor. Seus olhos escuros brilharam com lágrimas e ele riu um pouco enquanto uma lágrima escapava de seus olhos. Eu, vou sentir sua falta, garoto. Ele sussurrou. Eu chorei e mal consegui formar uma frase. Eu também vou sentir sua falta, Billy. Eu chorei. Billy estendeu a mão e tirou as etiquetas de identificação que usava no pescoço. Ele me entregou as placas de metal quentes e segurou minha mão por um momento. Então você não vai esquecer. Ele disse rudemente. Eu sorri tristemente. Eu nunca esquecerei. Eu disse tristemente e o abracei uma última vez. Rick me puxou para cima e me segurou enquanto recuávamos em direção à luz. Jill estava chorando enquanto Unk parecia realmente triste. Chris parecia muito chateado também, enquanto Sheva e Josh pareciam um pouco confusos, mas tristes porque todos os outros estavam. Respirei fundo e com uma última olhada para Billy, entrei na luz branca piscante. A luz envolveu Rick e eu e por um segundo perdemos a noção de onde estávamos. Rick apenas me segurou com força enquanto eu segurava as correntes do cachorro com força em meu punho direito. Então a luz desapareceu. Estávamos de volta. De volta à sala cinza com o sofá velho e o puff. Eu estava sentado no que parecia ter sido há muito tempo. Cheirava levemente a café e biscoitos vindo da escada à nossa direita que levava ao andar de baixo, onde eu sabia que minha mãe tinha companhia. Olhei para o rosto sujo de Rick e vi sua tristeza refletida. Funcionou. Estamos de volta. Rick disse calmamente. Eu balancei a cabeça e olhei para a TV. As malditas letras "Você morreu" ainda estavam na tela. Sentei-me no puff cinza e peguei o controle, que estava virado para baixo. A única pista de que tínhamos desaparecido desde que o deixei cair. Rick me observou olhando para ele. Claire Bear, ele sussurrou. Olhei para a tela e...
Sorri amplamente. Por que você está sorrindo? Rick perguntou e seguiu meu olhar. Na tela da televisão, o que deveriam ser apenas 2 opções, sair e tentar novamente, se transformou em 3. Eu sorri para Rick. Quer dizer oi para aqueles desgraçados miseráveis? Eu sorri, felicidade envolvendo todo o meu ser. Rick sorriu largamente, percebendo também que a máquina de escrever era a opção lá no outro lado, e que sabíamos que os outros a manteriam. Ah, isso vai ser divertido. Rick riu. Eu olhei novamente para as opções. Tentar novamente. Sair. Entrar. Fim. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.